Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast que estamos iniciando. E hoje estamos recebendo aqui um grande amigo, um homem de Deus, um pastor da nossa cidade aqui e também profissional no ramo imobiliário. E nós vamos ter uma conversa muito boa com ele aqui. Vamos falar de fé, de espiritualidade, vamos falar aqui do mercado imobiliário. E vamos falar de muita coisa boa aqui, que eu tenho certeza que esse podcast, eu acredito, Ricardo, que vai ser um dos melhores podcasts que a gente vai fazer nesse estúdio nosso. E vai dar muito corte. E, em especial, esse podcast hoje é em gratidão ao que Deus tem feito em nossas vidas. A gente não tem essa conotação religiosa, mas hoje é um dia especial que a gente vai fazer esse podcast em gratidão ao que Deus tem feito em nossas vidas aqui e abençoado muito o nosso projeto de mídia, que é recente, mas tem tido os números realmente impressionantes. Seja bem-vindo, Luiz Alberto. É um prazer e uma satisfação te receber. Prazer é todo meu, rapaz. Prazer é todo meu. Prazer é todo meu, Ricardo. Ricardo, mais um podcast. Tá com vocês. E esse é especial, né? Esse é... Amém. Vou convidar a galera aqui para dos grupos para te assistir, Luiz Alberto. Amém. Você merece. O Brasil inteiro aí para Manda mandar chamar. Enquanto o Ricardo distribui aqui nos grupos de WhatsApp o link, eu queria passar agora a oportunidade para o pastor Luiz Alberto, para ele se apresentar e as pessoas que não conhecem ele ainda vai saber quem é o pastor Luiz Alberto, de onde ele veio, o que ele faz e o que ele está fazendo aqui na nossa cidade. Muito bem. Meu nome é Luiz Alberto Parente Lustosa, sou casado com a Lúcia Helena Silva Lustosa, sou pai de 3 filhos, né? Tenho o Rafael, Henrique Lustosa, tenho também a Damaris Luísa Lustosa e o Vinícius Santana Lustosa. São 3 filhos. Estou em Chapadão do Céu desde 1995, vim para cá para gerenciar uma empresa por nome Líder Armazéns Gerais. Trabalhei 5 anos aqui, mas na empresa já trabalhava há 6 anos em Pato de Minas e vim para cá e fechei realmente meu ciclo dentro da empresa de 11 anos de trabalho como gerente de armazém. Após a saída, envolvi realmente no processo político. Em Chapadão do Céu, fui vereador de 2001 a 2004, fiz o mandato de vereador, fui presidente da Câmara no ano de 2002 e depois, em 2004, fui convidado a ser candidato a prefeito por Chapadão do Céu. Eu tive realmente a audácia de ter essa disputa, juntamente com o Vinícius Terim, que hoje é o prefeito atual da cidade, sendo meu vice, e nós fomos para o embate, tivemos uma boa votação e perdemos por 21 votos. Em 2008 voltamos a ser candidato novamente a prefeito, juntamente com a professora Adriana, e por colocarem mais candidatos na disputa, nós não tivemos êxito, mas mesmo assim ficamos em segundo lugar. E depois fiquei um pouco fora da política. Em 2012 eu apoiei o ex-prefeito Rogério Graxa, ele teve sucesso, foi realmente prefeito, trabalhei com ele 1 ano e 1 mês como secretário de administração e foi sair depois da administração pública e fiquei fora. Quando foi em 2016 eu voltei a ser candidato novamente a vereador, fui eleito e fiquei no mandato até 2020. E depois de 2020 pleiteei novamente, mas devido, no caso, a sigla partidária, devido a uma esquerda, legenda, toda a situação, e fomos apoiar porque tinha um grupo formado, No entanto, não tivemos isso para poder alcançar uma cadeira na Câmara. E com isso ficamos fora. Eu já trabalhava como corretor, e aí eu fui desenvolver também o meu trabalho como corretor, Então estou trabalhando hoje, inclusive, como corretor de imóveis, fazendo locação, que é o aluguel, e também vendendo terreno, vendendo casas, fazenda, tudo aquilo que está realmente no nosso alcance. E aí estamos em Chapadão do Céu, sempre para servir. Com relação ao âmbito, no caso, cristão, eu sou da Assembleia de Deus, desde 1998, comecei no Evangelho aqui em Chapadão do Céu, tive um encontro com Cristo aqui em Chapadão do Céu. Eu comecei na Igreja Luterana, através, na realidade, de um pastor que passou por aqui, pastor Sérgio, fazendo um trabalho missionário. Eu participei desse processo. A Saiba me viu, a Saiba, a esposa do Rogerinho, ela me viu lá no evento, conversou com a minha esposa, estudava junto na escola Flores da Terra,
fruto da terra. E, no entanto, ela pediu para que a gente recebesse o pastor Sérgio em nossa casa, nós recebemos um café, e ele ofereceu a Jesus Cristo. E foi a melhor coisa que eu fiz. Naquele dia, 16 de novembro de 1996, nós rendemos ao Senhor, entregando as nossas vidas ao Senhor, tanto eu como minha esposa, e dali nós começamos uma campanha, uma vida cristã, né, na igreja luterana por um certo período. Aí depois nós viemos para a Assembleia de Deus em 1998 e até hoje estamos lá. Começamos como cooperador, fui a diácono, fui a presbítero, fui evangelista e em 2010 o pastor achou por bem me consagrar a pastor. Eu fui consagrado pela Convenção do Estado de Goiás, a Cadesco, em 2010, na cidade mineira, pelo pastor presidente, pastor Alvino Pereira da Rocha. E aí estamos trabalhando para Jesus nessa cidade de Chapadão do Céu. Ô Luiz, a história é longa. É longa. É longa. E já trabalhou muito o Luiz Alberto, hein? Você viu a ficha do homem aí ou não, Ricardo? É forte? Impressionante. Isso porque, na realidade, eu estou colocando os períodos daqui, resumindo, né? Comecei a trabalhar em 84. Eu era vendedor de doce em Goiânia, em 84, eu vendia doce, fazia feiras e fazia também o Ceasa, todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu estava na Pedra vendendo doce lá para as pessoas que iam comprar a verdura e também as pessoas que iam vender os seus produtos lá no Ceasa, né? E aí, no final de semana, a gente tinha feiras, Parque Laranjeira, Vila Brasília, Itatiaia, Jardim Guanabara. Na Feira Hippie, antigamente, que era na Avenida Goiás, nós tínhamos duas bancas. Nós tínhamos um do lado do relógio e tínhamos na calçada do Itaú. Então a gente fazia isso aí. Aí em 84 eu consegui um trabalho na Cibrazen e fui trabalhar em Formoso do Araguaia, no armazém que tinha lá em Formoso do Araguaia. Trabalhei 4 anos. Conheci um gerente, né, chamado Lafayette, lá de Feira de Santana. Trabalhei com ele somente 2 meses, meu amigo. E depois desses 2 meses ele veio embora para Brasília, transferido para Brasília, e eu fiquei. Após 4 anos, a empresa resolveu arrendar o armazém para uma empresa chamada Alterosa de Contagem. E, no entanto, eu estava lá já com aviso cumprido, 26 dias. Esse Lafayette, que havia me conhecido por 2 meses, me convidou para vir para Brasília. E perguntou se eu tinha mente interesse. Eu falei, vou. E aí ele mandou rasgar o aviso e eu fui para Brasília. Em 88, cheguei em Brasília para trabalhar na Cibrazen, no Palácio de Desenvolvimento, no 7º andar, ali próximo ao Teatro Nacional. E aí fiquei por 3 meses. Tive a oportunidade de um diretor da Cibrazen sair e trabalhar numa empresa privada e me convidou para mim ser gerente. Eu falei, eu nunca fui gerente. Falei, a oportunidade está na sua mão. E aí eu apresentei o currículo e a proposta de salário, e eles me cobriram ao que eu pedi e fui direcionado para Patos de Minas. E ali cheguei e fiquei 6 anos em Patos de Minas, trabalhando, e depois o patrão resolveu me mandar para Chapadão do Céu. Olha só. E em 94 eu vim aqui em dezembro para visitar Chapadão, e aí em 95 já vim de mudança para cá. E todo mundo sabe que a história de Chapadão do Céu é muito bonita, né? Enfrentamos muitas dificuldades com rodovias, com toda a situação, que a cidade realmente não tinha aquela infraestrutura como é hoje, o caso de hoje, né? Hoje a cidade realmente está totalmente diferente, abençoada por Deus e bem cuidada também, bem administrada, né? Que bom. Ô Ricardo, ô Luiz, a história sua aí é uma história de muito trabalho, né? Dá para escrever um livro. Dá para escrever um livro. Escrever um livro. Muito intensa. Quando eu conheci o Luiz Alberto aqui na cidade, ele era vendedor do Martins, né? Sim, foi 10 anos vendendo Martins. Vendia muito. Na verdade, conheci antes, quando ele foi, acho que candidato a prefeito. Se eu não estou enganado. 2004. Foi. E depois a vendedor da Martins, né? Sim. Mas eu vou deixar o Ricardo agora terminar de enviar nos grupos aí os links. Já enviei, acho que tá com 1.600 aí. O pessoal já tá conectando aí? 1.600 pessoas aí agora. O Ricardo, toda vez que a gente vai começar a live, até o pessoal que está assistindo a gente, obrigado. Só para dar um recado aqui, toda vez que a gente está olhando o celular, porque a transmissão é ao vivo, o Ricardo tem mais de 100 grupos de WhatsApp que ele dispara os links, né? Então ele já teve 123. Um perfil bem grande na rede social, né, Ricardo? E ele aproveita isso, e graças a Deus que eu tenho um parceiro aqui forte. A esposa tá lá em casa, ele tá com 5 celularzinhos lá. Disparando aqui para os grupos de WhatsApp aqui da região. Então a gente vai começar o programa hoje aqui de forma muito, muito forte, né, Ricardo?
Aliás, audiência boa. Falando em programa, conta pra gente, Luiz Alberto. Eu sei que você tem 2 programas em 2 rádios distintas aqui da cidade. Fala um pouco dessa programação aí pra gente. Ricardo, a situação da minha vida geralmente aparece as coisas com convite, né? E a gente cria, na realidade, uma coragem e parte para cima, né? O Rafael André, conhecido aí como Kita e também um radialista, né? Ele trabalhou realmente na Rádio Alvorada, trabalhou na Rádio Integração FM. Ele tinha realmente um personagem de velho, né? Sim. E ele falou: pastor, eu parei, não quero mais trabalhar dessa forma, eu quero trabalhar para Jesus. E eu estou com um canal aberto na Rádio Alvorada e precisava de você ir lá para me ajudar, para a gente fazer um programa evangélico. E eu falei: Rafael, meu nome é pronto. E eu fui para a Rádio Alvorada juntamente com ele, e ele fazia parte da mídia, né, da sonoplastia, e eu fazia parte da palavra, né, ministrando a palavra. E por certo período ali, uns 2 meses, 3, 4 meses, ele pegou, resolveu trabalhar realmente pela prefeitura e foi trabalhar na prefeitura e me deixou. E aí nisso eu já tinha aprendido a fazer o serviço todo lá na rádio e comecei então na Rádio Alvorada FM. E depois disso, já fazendo um trabalho lá, o programa Abençoando Vidas, por um certo período, um dia o Adriano Diogo me encontra na rua e me oferece: estou com um espaço na Rádio Integração FM, quero você lá, mas o horário que eu quero te ceder é das 6 horas da manhã até às 7. Eu falei: não, das 6 horas às 7 não vai dar para mim não. Se você me arrumar um horário do meio-dia a 1 hora da tarde, eu estou pronto. Aí ele fez um jeitinho brasileiro lá, arrumou esse espaço, e eu fui também para a Rádio Integração FM. E hoje nós já estamos com 9 anos fazendo esse trabalho aí, tanto na Rádio Alvorada como também na Rádio Integração FM, falando do amor de Cristo, levando a mensagem que salva, que cura, que liberta. E a mensagem que a gente leva é uma mensagem de paz, de fé e também de esperança para as pessoas que estão sempre nos ouvindo. E a satisfação se torna-se grande, viu, Ricardo, quando a gente se coloca à disposição para servir ou para fazer alguma coisa para Deus, mesmo que muitas das vezes as pessoas não sabem, não conhecem, né, o trabalho, mas ouve, né, ouve. E muitas delas são tocadas não por mim, mas pelo Espírito Santo, que tem o poder de convencer o homem dos seus erros, dos seus maus caminhos, e também aliviar a dor, ou o sofrimento, ou a angústia da alma. Porque o seu ser humano é composto de corpo, alma e espírito. E nós temos, na realidade, momentos difíceis na vida. Então, de repente, no momento que você encontra uma dificuldade e você ouve uma canção, ouve uma palavra, tudo isso é mudado. Porque todos nós estamos tendo existência por causa da palavra. Deus colocou mente lá no princípio, ele diz: haja luz, e houve luz. Ei, Luiz, o que você está falando é tão importante que é só a pessoa fazer um teste. O dia que você começa a reclamar, ou seja, começa a falar, né, o que é negativo, sim, o dia dela piora, só ela vai fica atrair coisa triste, ruim, Ramiro. a imunidade dela baixa, né? Tem tudo. estudos que comprovam isso, Sim. né? E esse programa seu tem quanto tempo já no rádio? 9 anos. 9 anos? 9 anos. Nas duas rádios. As duas rádios. A Rádio Alvorada foi primeiro, né? Depois fui para E para o pessoal que não sabe, o Luiz Alberto faz esse programa lá de voluntário, não ganha nada com isso, né? Eu sei que a gente com a ajuda dos nossos tem os colaboradores, os patrocinadores, que são as empresas, né? Que aí dá uma pequena ajuda. Entra, sai, mas a gente está lá, realmente, graças a Deus, 9 anos, Deus sustentando e abençoando esse trabalho. E parabéns pela iniciativa e pela coragem de estar até hoje lá, Luiz, porque o horário que ele faz o programa é o horário que tá todo mundo almoçando, em casa, descansando. Não, e pior de tudo, né, Ramiro, é que a turma que me assiste, né, o que me ouve, manda para mim a mensagem para mim lá, né, uns vídeos, os caras comendo churrasco, comendo peixe, comendo uma leitoa assada. Né? Aqui, pastor, eu tô aqui comendo uma leitoa e um franguinho assado, um franguinho caipira, e você tá aí, né? Eu falei: tô aqui esperando a gente dar o tempo, né? Dando ali uma oferta para Deus, né? Que legal, Luiz. E eu sei que o programa do Luiz ele começa acho que meio-dia, vai até as 2. Meio-dia na Integração FM até as 13, né? Das 13, depois eu vou para Alvorada FM, faço das 13 às 14 horas todos os dias, de segunda a sexta-feira. Às 2. São 2 horas de programação. Praticamente, assim, toda vez que eu vou levar os filhos na escola, a gente está ouvindo o programa do Luiz. E o bom de tudo isso agora, Ramiro, é que o Adriano Diogo, eles fizeram um investimento muito grande na Rádio Integração FM. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, aí tá vendo realmente esse podcast, né? Nós estamos realmente hoje chegando a um raio de 160 quilômetros.
É verdade. E eu fiz um teste. Eu estava em verdade. Rio Verde esses dias, e no retorno eu passei aqui pela estrada do Estrela d'Alva, saí do Estrela d'Alva, do posto Estrela d'Alva. Quando eu entrei para Chapadão do Céu, já vinha tentando já ver se eu conseguia sintonizar. Quando eu entrei para a estrada para cá, já entrou a Integração FM e vim de lá até aqui, ouvindo a Integração FM. Perdi realmente o sinal quando entrava nas baixadas, mas nas outras partes sempre ouvindo e ouvindo nitidamente. Então o sinal mostra aí que nós estamos num raio de 160 quilômetros. O Adriano até me disse, pastor, não está, na realidade, com a antena voltada para aquela região. A antena está voltada para Chapadão do Sul, para Paraíso das Águas, para outras regiões aqui do Mato Grosso do Sul. Mas, no entanto, a 120 quilômetros de Chapadão do Céu, as fazendas, esse pessoal que está nessa região de Mineiros, Serranópolis, Aporé, nós estamos chegando muito bem. Muito bem. Muito bom. Isso aí é bom porque chega cada vez mais longe, né? Eu costumo falar, né, pastor, uma palavra dessa aí no rádio, eu acredito que você já deve ter recebido algum relato de algum ouvinte. Vários Pessoas que relatos. estão ali com um dia ruim, alguma coisa, uma depressão, pensamentos até errados aí, pensamentos, sei lá, eu já escutei muita gente falando que abriu uma live de um cara qualquer que estava lá falando de Deus, vamos dizer assim, um cara qualquer, porque é pessoa que eu não conheço, né? Mas estava falando a palavra de Deus lá e aquilo lá fez a pessoa que ia se suicidar, deixar de suicidar, pessoas que iam matar alguém, deixar de matar. Então é muito importante estar falando de Deus, né? O tempo todo. Eu tive um testemunho, Ricardo. A pessoa não me deu realmente o nome da pessoa que estava, na realidade, passando por essa situação difícil, né? Mas ela parou meu carro na rua e perguntou o número, qual o nome da canção que toquei do Chagas Sobrinho, Depois da Muralha. Então, essa canção, ao tocar, tinha uma pessoa, e essa pessoa estava querendo, provavelmente, tomar uma decisão indevida para a sua vida, né? E, no entanto, ao ouvir, ele mudou o plano, mudou o projeto, e Deus abençoou de uma forma toda especial. Ela me relatou, você não sabe o que aconteceu. Agora, pouca hora, você não tocou a canção? Depois da Muralha? Toquei. Quem que é o cantor? Aí eu falei, o Chagas Sobrinho. Aconteceu um fato. Eu vou te contar, assim, assim, e o fato foi esse. A pessoa queria mesmo tomar uma decisão, né, inadequada, e no final Deus agiu no momento certo, né? Em casa, um dia, Ricardo, eu cheguei, né, à noite, né, uma pessoa me ligou, um empresário me ligou. Luiz, a mensagem de hoje não foi para ninguém. A mensagem foi para mim. Você não sabe como eu saí da empresa. Eu saí angustiado, estava numa situação difícil para mim. E eu ouvi aquela mensagem. Quando eu liguei o rádio, você estava falando a mensagem. A mensagem não foi para ninguém, foi só para mim, foi exclusivamente para mim. Olha que E legal. fiquei feliz, porque, querendo ou não, a gente não sabe para quem a gente está falando. Né? Porque a gente está aqui no rádio, conversando com um, com o outro aí, mas a maioria das pessoas a gente não sabe quem está ouvindo e qual a situação que ela está enfrentando naquele exato momento. Hein, Luiz, agora eu queria até fazer uma pergunta aqui para a gente Sim. começar a ajudar as pessoas que estão nos assistindo aí. Que o Ricardo já relatou aí que a gente está tendo uma audiência boa. E depois as pessoas que estão assistindo, inclusive, vão poder fazer perguntas aqui pro Luiz Alberto, que é pastor, né, há alguns anos, experiente. Todos os dias ele faz o programa dele no rádio aí, tem ajudado muita gente. Eu queria te fazer uma pergunta: por que que você acha que a ansiedade se tornou uma epidemia mundial? Simples, Ramiro. A ansiedade, se nós olharmos pela própria Bíblia, né, eu sempre prego essa mensagem, está registrada lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, o próprio Cristo, ele diz, não andeis ansiosos com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. Ele já estava falando isso lá, na época que ele esteve aqui na Terra. Que não tinha nem, né, Então, tanta coisa para gerar ansiedade. Hoje nós estamos Imagina vivendo, na realidade, no toma lá da cá, no instalar do dedo, entendeu? E ele falou isso, né, quantos anos atrás? Mais de 2000 anos atrás. Então já existia, a ansiedade já existia. Agora, o que acontece? Um fato, né, muito relevante é a distância do homem para com Deus. Quanto mais distante você fica de Deus, mais problema você vai se acarretar. Por quê? Porque, como eu disse, nós somos formados de corpo, alma e espírito. Nós temos, no caso, uma alma que se comunica. Nós temos como se fosse um chip colocado em cada um de nós. Ao nascer uma criança, Deus já colocou o chipzinho lá. Tem uma ligação com Deus. Nós todos temos uma ligação com Deus. E aí, muitas das vezes, na correria do dia a dia, a ocupação, se distancia de Deus, esquece de Deus
E aí chega um momento que vem alguma situação difícil, e como atravessar depois? E a gente atravessa pedindo a ajuda de Deus, o auxílio de Deus, a orientação de Deus para que a gente vá bem. Ontem vocês estiveram lá em Chapadão do Sul, vocês viram. Sim, sim. O senhor Alberto Chilato vai deixar um legado. Que exemplo. Né? Um homem com 94 anos fez um trabalho magnífico para Deus nessa região abençoada por Deus. Então, se você for ver o tamanho da bondade de Deus para essa região... E o que eu achei mais interessante, Luiz, que eu achei mais interessante foi que o senhor Alberto Chilato falou que era um evento em gratidão a Deus. Gratidão a Deus, né? Reconhecimento. Olha que coisa bonita, né, de ver. Mas imagina, um homem que hoje em dia as pessoas nem lembram que Deus existe, né? Um homem que era motorista de caminhão, transportava veículos de São Paulo para o Rio Grande do Sul. Deixar essa profissão, vir para cá para trabalhar a terra, para produzir soja. E a mão de Deus abençoando. Tanto que vocês podem ver o resultado, né? A família Chilato, uma família abençoada. Até parabenizei hoje no rádio, no programa de rádio. Que legal. Porque a forma de gratidão, a forma de mostrar, né, o lado também de servir ao semelhante. Porque tudo Deus te dá, Ramiro. Mas você tem que compartilhar isso também com o seu semelhante. E o que eu acho legal do grupo, acho que o grupo Chilater, né, que todo mundo conhece aqui na região, é a forma que eles sempre lembram de Deus, né? Sim. Eles nunca esquecem de ressaltar, de relembrar, de afirmar que estão onde estão, porque Deus é com eles. Mas isso é verdade. É verdadésimo. Uma história dessa aí não tem como, de forma natural, né, o seu Alberto construir tudo isso. E hoje os filhos, né, estão tocando aí e dando seguimento, com gratidão a Deus, com temor. É muito bonito de ver. Pois é. E um trabalho que ele fez em 20 anos, 60 mil exemplares da Bíblia Sagrada, manual de existência, sendo doado. Inclusive eu já recebi Bíblia. Doados. Também. Né? Doados. Ricardo já recebeu. Esse manual aqui, Ramiro. Aliás, sendo pega doado. esse livrinho verde aí pra mim, Luiz. Viu? Até mostrar pro pessoal. Mordomo Fiel. Esse livro aqui, eu ganhei ele do neto do seu Alberto Chilater, né? Até mostrar aqui, Junião. É do Rodrigo? Maninho. O Rodrigo? É Rodrigo? Eu ganhei do Diego Chilater. É o Diego Chilater, né? Aqui, nessa câmera aqui. Nessa. Mordomo Fiel. É um livro que conta um pouco da história do seu Alberto Chilater, da família Chilater aqui na região. E eu até anotei alguns pontos aqui que eu aprendi nesse livro, né? Eu tenho o hábito de ler e eu até coloquei aqui no final, ó. Sem querer eu vou ler aqui. Os insights aqui que eu aprendi no livro do seu Alberto Chilater aqui, que eu ressaltei. Os pontos mais importantes que ele fala aqui no livro, que é confiar em Deus para ter paz. Né? A única forma de ter paz é confiar em Deus. Parece tão simples, mas Deus é simples, né? Simples. Deus é muito simples, né, Luiz? Ele não complica. A gente é que se complica pelo né? caminho. Complicando o que é simples da parte de Deus, né? Ele fala aqui também, ter prazer em primeiro lugar nas coisas de Deus, né? Pensar sempre nos céus. Então, esse livrinho aqui, que é bem pequeno, eu acho que o pessoal lá do Cerrado com Cristo deve distribuir ele junto com as Bíblias. Eu recomendo, viu, pessoal? Vale a pena ler esse livro. Muito simples, tem várias frases aqui do seu Alberto e conta um pouco da história Chilater aqui, que estão aqui em Chapadão do Céu, Chapadão do Sul, na região aqui nossa, e tem gerado muito emprego, feito muita coisa boa. Mais uma vez, parabéns à família Chilater por carregar e continuar o legado do seu Alberto, que a gente se inspira muito nessa história. Pois é, o maiormente triunfo, Ramiro. Imagina, você entregar 60 mil manual de existência para o ser humano. 60 mil, não é pouca coisa não é 60 unidades. 60 mil pessoas sendo beneficiadas. Se cada um pegou, né? Você vai realmente olhar para uma família, de repente 2, 3 pessoas. E o então, foco se multiplicar, sempre no agro, né? Tem 180 mil, né, vamos dizer assim, alcançadas por um manual, né, esclarecendo como o homem deve andar. Porque a Bíblia Sagrada, Ramiro, é um manual. É um manual. Ela tem lição, ela tem instrução, ela tem tudo para nossas vidas, para se dar certo, para se dar bem na vida. Como a gente diz lá na Donep, né, Luiz? É o manual do fabricante. É o manual do fabricante, isso mesmo.
Você pode ver que todo fabricante tem um manual. Tem um manual. Agora, Deus te fabricou, está lá o manual para você mesmo se conduzir. É verdade, é isso aí. Você concorda, Ricardo? 100%. Como que tá a nossa transmissão aí? Ó, O pessoal vamos lá. Tá chegando? Pessoal, muita gente na live, mas pouco like. A gente tá com 1.500 e poucas pessoas aqui agora, 106 likes agora. Vamos deixar um like aqui. Produção, fixa aí também nos comentários Bastante comentário. a rede do Luiz Alberto aqui, o Instagram dele. E quem tá assistindo a gente que veio para ver o Luiz Alberto, se inscreve no nosso canal. Se inscreve aqui no nosso canal, porque você vai ter muito conteúdo relevante aqui, muita coisa boa para estar assistindo. Dá essa força para nós. E quem estiver assistindo aqui, segue também o Luiz Alberto aqui, vai deixar fixado para vocês o Instagram dele aqui. E dá essa força aí. Luiz Alberto. Passa pra gente aí agora o que tá rolando nesse momento em Chapadão do Céu. Deixando um pouco o assunto agora de lado. Espiritualidade. A gente já volta para a espiritualidade. Vamos falar do ramo imobiliário. Eu tenho visto aí que tinha dado uma desaquecida, parece que voltou a aquecer. Fala para quem tá ouvindo aí a gente que quer investir aqui na cidade. Fala como é que tá. Ricardo, o mercado em si, ele sempre trabalhou dessa forma, né? Ele aquece, esfria. Tem um momento bom, tem um momento ruim, mas ultimamente, na realidade, o problema maior é a economia do país, né? Sim, Aí quando a economia vai bem, vai tudo bem, todos os setores vai bem. Mas quando a economia vai mal, há dificuldade, todo mundo se retrai. E nós vivemos num país que o agro é o carro-chefe. O agro movimenta toda a nossa economia. E nós estamos em Chapadão do Céu motivados ou movidos pelo agro. Então, se o agro vai bem, se os produtores rurais plantaram, vai tudo bem, com certeza absoluta vai tudo bem em todos os setores. Sim. Não só no setor imobiliário, mas em todos os setores. Mas quando vai realmente difícil, né, fica difícil para todo mundo. A situação se complica. Mas está acontecendo negócios, né? A Caixa Econômica está aí com recursos sendo disponibilizado, tem um programa Minha Casa Minha Vida, a pessoa precisa ter realmente um nome bom, né? Um nome bom, tem uma renda boa, para poder alcançar os financiamentos que estão sendo dispostos, né? Então, lá, realmente, 80% hoje a Caixa paga pelo imóvel e o cliente que quer realmente adquirir a sua casa, ele entra com 20% nessa parcela para poder adquirir a sua casa própria, né? Mas tem realmente meios também, outras modalidades que você pode fazer aquisição e construção do seu imóvel, da sua habitação, né? Então você pode realmente ter um terreno, vai lá na Caixa Econômica, a Caixa realmente paga pelo terreno e te dá já o âmbito para você fazer a compra do terreno e já em seguida fazer também a construção. Mas houve mesmo um recesso aqui. Não, sim. Uma recessão. Mais nacional, né? Não só aqui. Tanto você pode ver o número de placas que estão sendo expostas na cidade. É grande. Tanto para vender, como também até para alugar. Mas não é só o Chapadão do Céu. Eu converso com alguns amigos de outras localidades. Né? Estive em Goiânia por várias vezes. É um caos geral. Goiânia, você vai realmente no centro de Goiânia, você vai ver lá que está tudo aluga, vende. E morrendo, praticamente até o comércio que era aquecido ali nas regiões centrais de Goiânia estão meio desativados, praticamente porque estão fechando lojas grandes, bancos que estavam instalados naquela região. Hoje você passa lá, já não tem. Alguns prédios fechados, né? Placas de aluga, de vende. E é um modo geral, se você andar em Goiânia, não só no centro, em outros bairros da cidade, você vai ver também essa mesma situação. O único lugar que eu tive andando e que vi uma situação totalmente diferente dessas regiões nossas aqui foi Camboriú. Eu estive em janeiro em Camboriú por 7 dias e lá eu andei e procurei um espaço. Não era que eu estava querendo alugar, mas eu procurei algumas lojinhas para poder alugar. Nada, todos lá movimentando e um movimento muito intenso até as 22 horas da noite. Todos os setores. Fomentado pelo turismo, né? Sim, e a única coisa que eu vi realmente de venda foi os apartamentos, os prédios que estão sendo construídos, e o pessoal já estão procurando vender os apartamentos lá, né? Estão sendo construídos. Né? Que legal. Então, a gente teve mesmo essa recessão, mas isso é momentâneo. A gente espera que melhore, né? Isso é momentâneo. É como o José do Egito dizia, né? 7 anos de fartura e teremos 7 anos de miséria. Isso é natural. Então, a gente tem que saber lidar, inclusive, até com a formiga, viu, família? Inclusive ela tem um período que ela corta e estoca, e depois ela vai consumir. Sim, isso é verdade.
quem tiver na live aí já vai falando de onde que tá falando, deixa a cidade aí pra gente saber. E se você quiser, às vezes, mudar para cá, alugar um prédio aqui, um ponto comercial, uma casa aqui, alguma coisa, né? Pode chamar aqui o Pode Luiz me chamar, Alberto. estamos à disposição. Vai falando de onde vocês são aí, pra gente saber onde que tá a nossa audiência hoje. Estamos com um loteamento aqui muito bom, Ricardo, que é o loteamento Portal do Parque, aqui nas margens da rodovia, né? Que é Lugar bom mesmo. do lado da rodoviária, né? Da rodoviária até a Igreja Luterana, subindo pelo ginásio de esporte. E agora o prefeito já colocou a placa para construir o hospital, o novo hospital de Chapadão do Céu. Que vai ser ali. Vai ser ali, já está limpando o terreno lá, já está E sendo hospital feito. regional esse, Um né? hospital que vai ser realmente o carro-chefe centro de para a saúde. nossa cidade, né? Vai chamar a atenção. É tanto que, eu não sei se ainda continua, mas Chapadão do Céu parece que tem uma parceria entre a Faculdade de Medicina de Mineiros. Olha que legal, isso é muito bom. Quantos jovens estão vindo para cá que estudam em Mineiros para fazer mente sua parte de estágio, alguma coisa aqui em Chapadão do Céu. Então, de certa forma, a medicina de Chapadão do Céu desenvolver também vai trazendo. Isso traz o ramo imobiliário que aquece, porque o aluguel, a pessoa vem para cá. Eu tive um ano passado mesmo, pessoa me ligando de várias regiões do Brasil, eu quero uma casa no período de fevereiro, de março, para o meu menino, vai ele mais uns colegas para ir para Chapadão do Céu, eu já quero arrumar uma casa, deixar pronta aí para, nesse período ele já está aí, já tendo um lugar para morar. Que bacana. Entendeu? Então, querendo ou não, que bom saber disso. Muito, né, Luiz? Não, o asfalto vai ser realmente uma bênção para Chapadão do Céu, porque vamos deixar de ser mente linha, um ponto de final, né, e vamos ser passagem. Vai realmente ligar a região de Mineiros com Mato Grosso, né, vamos ligar realmente com São Paulo. Então vamos ter realmente uma passagem e com certeza absoluta a nossa economia vai melhorar muito com essa rodovia sendo realmente agora concluída. Já estão terminando, já está terminando e já está sendo concluída aí. O asfalto aqui também que liga com Mato Grosso, sim, parece que já vai começar. 10 quilômetros aproximadamente daqui para o Parque Nacional das Emas. E isso vai também melhorar até a condição de se explorar, né, o potencial do nosso turismo ali no Parque Nacional das Emas. Quantos visitantes vêm para cá e que de repente tem que enfrentar realmente uma estrada ruim? Agora não, vai chegar praticamente na porta do parque, né? Então com certeza absoluta vai melhorar essa situação de mais visitantes em Chapadão do Céu, trazendo recursos, né, trazendo dividendos para o nosso município. O pessoal já falou na live aí que tem gente de São Simão, Jataí, Rio Verde, Goiânia. Opa, que legal. Tá boa, tá na região. Bem, Goiânia é uma cidade boa. Costa Rica. Costa Rica, São Simão. Está assistindo, vamos ver mais aqui. Serranópolis. Legal. Que legal. Vamos ver se mais alguém ali. Itarumã. Pessoal que estão assistindo aí, pode já enviar perguntas aqui para o Itarumã, Rio Verde. Pode enviar perguntas aqui que a gente vai repassar. Sem problema. Pastor e corretor de imóveis, Luiz Alberto. Se a gente não conseguir responder, a gente chama os universitários. A gente pede ajuda para os universitários, né? Radialista, corretor de imóveis, São Paulo. Pai de 3 filhos, né? O homem temos uma experiência. Luiz Alberto, fala pra gente do seu menino que está lá em Goiânia aí, que a gente ficou até assim, orgulhoso, né, de saber que e muito feliz, né, né? O pessoal de Chapadão do Céu. Conta a história dele aí para o pessoal que está assistindo aí. Ricardo, a gente, para definir o que acontece na vida de uma pessoa, nada mais, nada menos, como nós iniciamos aqui, é Deus. Aliás, Luiz, antes de você começar, a história dele é muito bonita, porque, né, o Luiz vai contar o tanto que teve a mão de Deus. Sim. Porque não é normal o que aconteceu com ele. E é um filho de Chapadão do Céu, né? Então, a situação a gente não tem como atribuir a outra pessoa a não ser Deus. Antes de mais nada, fala o nome dele aí para quem tá... Rafael Henrique da Silva Lustosa. Rafael Henrique da Silva Lustosa é o nosso filho, né? Ele resolveu tomar uma decisão num certo momento que ele concluiu os cursos deles aqui em Chapadão do Céu. Falou, pai, eu tenho que ir para Goiânia, eu quero ir embora para Goiânia. E nesse período, apareceu um primo meu aqui, que era coronel da Polícia Militar de Goiás. Ele trouxe um filho dele para nós colocarmos ali em Paraíso das Águas, para um centro de recuperação. E nisso, o Rafael conversou com ele, né, que tinha interesse em estudar, e também o meu primo era formado em Direito, e aí ele foi. Falou, não, você vai morar na minha casa, eu tenho um local para você ficar lá. E ele encarou realmente a realidade de Goiânia e foi para lá para trabalhar e também para estudar. E, no entanto, enfrentou as dificuldades da vida, né?
andando de ônibus, né? Foi vender consórcios, né? E outros serviços que ele prestou lá em Goiânia com muita dificuldade. Mas ele tinha persistência, eu vou vencer. E começou o curso como biomedicina. Mas em seguida, um professor chamou a atenção dele, rapaz, você tem recurso para montar alguma coisa para você assim que você terminar o curso? Ele falou, não, não tenho. Então você vai perder tempo, você está pagando caro pela faculdade de biomedicina e no final você não tem recurso. Então você vai ter que trabalhar. O seu salário depois é o valor que você está pagando hoje aqui para você estudar. Então veja outro curso. E ele nisso parou, pensou e virou para o direito. E formou-se em direito. E aí ele foi realmente estudar direito. E antes de se formar no direito, com 6 meses, né, que ele já estava terminando o curso, ele prestou a OAB. Ele passou na primeira fase da OAB e em seguida passou na segunda fase. Antes de concluir o curso, ele já estava realmente com a primeira e a segunda fase do OAB tranquilamente. E aí nisso começou então a trabalhar na Assembleia Legislativa, né, através do Edivaldo, que eu realmente tenho um grande apreço por ele. Foi ele que abriu uma porta na Assembleia Legislativa para aquele, nesse período difícil que ele estava passando. Ele foi trabalhar lá e trabalhava com o deputado Marquinhos do Privé, que é lá de Caldas Novas, deputado estadual. E nisso veio a campanha em seguida de deputado estadual e federal. O Lissau Vieira, que hoje é aqui de Rio Verde, foi deputado estadual e foi presidente da Assembleia, era candidato a deputado estadual, e o Jean Carlos, que é da cidade de Itaberaí, candidato a deputado federal, e o Rafael foi fazer a campanha juntamente com esses 2 candidatos. O Jean não teve isso na campanha, né, perdeu, e o Lissau ganhou. E nisso o Rafael foi trabalhar na presidência da Assembleia Legislativa. E nisso ele também aprimorou mais os seus conhecimentos, né, lá dentro da Assembleia, na área da presidência. Ele trabalhou por um bom período, lá no período que o Lissau Vieira era presidente. E quando o Lissau saiu, entrou o Bruno Peixoto, e ele permaneceu na presidência, né, fazendo a parte dele lá. E a doutora Zeli, que é deputada estadual de Valparaíso, da região do entorno de Brasília, conheceu ele lá e começou a cobrar dele, olha, eu quero você como meu chefe de gabinete. E ele, não, meu local aqui tá bom, né, estou fazendo meu trabalho, tá tudo tranquilo. E ela cobrando, eu quero você como meu chefe de gabinete. E aí ele foi perguntar para alguns amigos lá da Assembleia o que achava. Rapaz, está na hora de você vislumbrar, mas você tem condição, você tem potencialidade, né, de conhecer mais pessoas, né, você já é formado em direito, você tem em mente uma profissão, sai, você vai ver em mente coisas melhores acontecendo na sua vida. E ele tomou a decisão, né, do Conselho dos Amigos e foi ser chefe de gabinete da Zeli. E nisso, né, está trabalhando com a Zeli já há bom tempo, ela passou a ter um grande apreço e carinho e confiança nele, né, e agora já no final do período que o Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, ele vai deixar o mandato passando para o Daniel, porque ele vai ser candidato a presidente. Ele chama a Zeli e convida ela, olha, eu quero você como candidata a deputada federal para a região do entorno. Ela, com mandato de deputado estadual, com certeza também com a eleição garantida para deputada estadual, ela aceitou o convite do Ronaldo Caiado e vai realmente abraçar, então, no caso, a campanha de deputada federal, e o Rafael estava junto com ela. E nisso surgiu a vaga, lá no entorno de Brasília, da Secretaria do Entorno. Né, o ex-prefeito de Valparaíso, que é da terra da própria Zeli, o Pábio, né, ele saiu para poder ser candidato e abriu a vaga. E o Ronaldo Caiado pediu, falou, você pode indicar alguém e assume essa pasta. E aí ela falou, uma pessoa de minha confiança é o Rafael. Para mim chegou como surpresa, porque numa terça-feira à noite ele entrou em contato comigo, pai, amanhã estou sendo nomeado secretário do Estado. Mas como assim? Não, fui para uma reunião agora, é eu, e pronto. E eu vou encarar. E foi lá, no outro dia foi nomeado. Baita desafio, né? Adentrou no negócio, já mudou para Brasília, porque a sede fica em Brasília. E ele já está lá trabalhando, está fazendo a região do entorno. O entorno tem 15 cidades, né? São populosas as cidades, tem gente de todas as regiões do Brasil, porque vão para Brasília para trabalhar e muitas das vezes não conseguem sobreviver em Brasília porque é caro, o custo de vida de Brasília é caro. Então, mora no entorno. Então, essas cidades são populosas. Então, se for a gente fazer um levantamento hoje, tem 4,5 milhões de pessoas nessas regiões. Muita gente. São 4,5 milhões de pessoas. E lá, na realidade, são muitas as situações que precisam ser melhoradas. Né? Mobilidade, no caso, urbana, saúde, educação, segurança. Melhorou muito a segurança lá na região. Mas muitas coisas ainda precisam ser feitas. Né? Imagina você sair para trabalhar em Brasília, né, pegar um ônibus, né, às 5:30 da manhã,
para chegar de repente 8 horas no local do trabalho. Então você leva tempo para chegar em Brasília e leva tempo para sair de Brasília e chegar em casa, para retornar para a família. Então você perde muito tempo. As rodovias congestionadas, né? O meio de transporte ainda também dependendo de melhorias e assim por diante. Mas ele está lá agora fazendo esse papel de buscar as demandas na região e entregar para o governador do estado. E graças a Deus essa interlocução está muito boa e parece que está aparecendo já soluções para muitas situações já no entorno, parcerias com o próprio Distrito Federal e também com o apoio do governador, tudo vai realmente se dar bem naquela região. Que legal, parabéns para ele, merece, a gente conhece. Inclusive, viu, Ricardo, essa semana passada, acho que a semana passada, o prefeito de Chapadão do Céu precisava de uma audiência lá no Ministério da Saúde para apresentar o projeto do hospital aqui da cidade. Estava acompanhado da vereadora Anique e também da secretária de saúde aqui, que é a Fernanda, e eles pediram para o Rafael marcou essa audiência lá. Legal, e o acompanhou. Né, o Vinícius me parabenizou, pai, nós recebemos lá, foi o secretário do estado, que nos acompanhou, né, nos auxiliou lá e tivemos realmente um bom feedback lá com o pessoal do Ministério da Saúde. Né? Então, com certeza, alguns recursos vão vir. E tudo isso realmente é melhorias para o nosso município, né? Isso é bem, e o Rafael está como um canal também para servir. Nós viemos aqui para servir. Sim, e trabalhando com a Zeli, só para lembrar, né? A Zeli, sem nenhum voto em Chapadão do Céu, ela não teve nenhum voto aqui. Mas ela destinou, devido ao Rafael fazer parte, né, como chefe de gabinete, ela destinou para cá uma ambulância para nós aí. Né? E ela vai vir aqui, né? Então, vai vir aí. Então, nada, foi 300 e poucos mil reais que foram locados para cá, para essa ambulância chegar em Chapadão do Céu. E está aí. E ela já é candidata à reeleição. Ela agora é candidata a deputada federal. E já mandou mais 300 mil para ajudar realmente na construção do hospital. Sim. Isso sem nenhum voto. Sem nenhum voto. Olha que legal. Então, isso é coisas que ela falou. Devido Relacionamento. Devido, Rafael, você trabalhar comigo e ser de Chapadão do Céu, da nossa cidade. Eu vou realmente ajudar, porque você realmente é de lá, então vou ajudar lá também. E ajudou. Que bacana, Luiz. Inclusive, a gente vai fazer esse corte aqui de você falando o que ela ajudou e você vai mandar para ela poder postar nas redes sociais para divulgar, né? Sim. Porque as pessoas não sabem, né? Aliás, a gente pode até repetir que o pessoal não sabe, Luiz. Eu não sabia disso. A doutora Zeli é uma dentista, ela também tinha Valparaíso, Ramiro. Já há mais de 40 anos, né? Conceituadíssima lá, foi vice-prefeita de Valparaíso. Ela é bem conhecida no entorno. É no entorno. Eu sigo ela. E, no entanto, ela veio realmente ser candidata a deputada estadual e foi eleita. Não teve nenhum voto de Chapadão do Céu e destinou recursos para cá. Chapadão do Céu ela não teve voto, pode procurar. Construção do novo hospital. Devido o Rafael trabalhar e falar de Chapadão do Céu, e as pessoas de Chapadão do Céu sempre passando pelo gabinete dela lá e conversando, né, e falando com ela destinou para Chapadão do Céu uma ambulância num montante aí de mais de 300 mil reais. Então nós já agradecemos a ambulância já chegou. Rafael, obrigado por lembrar de Chapadão do Céu. E a ambulância já chegou. Esse presente pra gente. E a ambulância já está servindo a nossa comunidade. Pra gente mostrar ela para quem não conhece. Isso, é essa daí. Que legal. Essas catarinenses, né, do estado de Santa Catarina, que representam muito bem a região do entorno. Então ela já destinou uma ambulância para cá, já está aí funcionando, já está rodando, né, atendendo às demandas do nosso município. E além do mais, 300 mil reais para a construção. Essa é a boa política, né, Luiz? A qualquer momento ela está vindo aí. Essa é a boa política, né? A gente fica feliz de saber disso. Inclusive está aberto aqui o nosso podcast para ela, se ela quiser vir aqui falar um pouco. O Rafael acho que vai vir com ela nesse período aí que ele tiver para fazer a entrega. A gente recebe os dois aqui. Ela vai vir aí, ele falou que vai fazer questão. A gente que mandou aqui Rafael e Bárbara de Brasília. Isso mesmo, está em Brasília, está em Brasília. Você é muito bem-vindo aqui para falar. Aliás, sucesso, Rafael. A minha esposa estudou com você, ela fala, o Rafael sempre foi um menino inteligente. Deixa eu te contar uma do Rafael. Não era muito quietinho não, mas era inteligente. A Nick foi professora dele quando nós chegamos aqui em 95, a professora Nick, né? O Luiz já me contou algumas histórias suas aí, disse que isso era complicado, viu? Terrível. E a professora Nick trabalhava aqui na Escola Micael, né? Então o Rafael, na sala de aula, ele terminava as tarefas dele rapidamente. E aí ela, o que eu vou fazer? Porque aí ele começava a bagunçar no geral, né, com os outros alunos, né? Ela arrumou uma tábua e pegou uns pregos e começou, Rafael, você vai bater prego para mim aqui nessa tábua? E aí ele ia lá bater prego. Então, e com isso ela conseguia resolver a situação dos demais. Sim, mas ele terminava rapidinho. Ótimo, então. Acabaram dele ali para poder ficar de boa já.
Era rapidinho, terminava a tarefa dele e já começava a bagunçar. Isso é sinal de inteligência, né? Com Rafael certeza. pode chegar para cá para falar aqui. A gente fica feliz, né, Ricardo, que a gente foi na População. Assembleia esses dias, recebeu uma homenagem, os deputados falaram, nossa, mas como é que tem gente boa em Chapadão do Céu? Toda hora a gente ouve alguém, tá na mídia, Isso tá é não tão sei legal. aonde. Então o pessoal fica admirado, que para nós é a primeira cidade do estado, né? Daqui para lá, Sim. não é a última não, é a É a primeira, né, primeira. pessoal? E aonde a gente chega, o pessoal já conhece Chapadão do Céu, sempre elogiando, né, as pessoas daqui. Tem muita gente fazendo sucesso, E o né, poder da Ricardo? internet, A ele internet é é assustador, Luiz impressionante. Alberto. Onde a gente chega, a gente percebe isso aí. A gente que está com esse canal de mídia aqui, né, a VI Mídia agora, fazendo esse trabalho para muita gente, inclusive gente de Jataí, Rio Verde, Goiânia, a gente atende, né? A gente está com o Estúdio 2 de podcast, inclusive em Goiânia. Não sei se você já sabia disso. O Ramiro me comentou. E assim, a gente percebe a exponencialidade disso aí, sabe? Não, A gente ficou assustado com a demanda, e inclusive. o tanto de convite, né? A gente não consegue atender todos os convites hoje. Não, hoje mesmo Mas a gente vê Porque a que internet não tem esse conseguiu. poder, né? tem muito grande. Eu tenho acompanhado, no caso, não sei se vocês já acompanharam aí, o pastor Evandro, lá da UAI, veículo na Sim, cidade de o Socorro. caso dele é fantástico. A gente Orgânico. viu ele gravando lá com o Neymar, Mais de né? 2 milhões de seguidores, né? Sim, Já no Instagram. E Então, detalhe, e- Luiz, é 100% fora do padrão, sim, né? Se você for estudar as políticas de boas práticas ali das redes sociais, ele foi ao contrário. não, eu Só estive. que ele acertou até uma dica, viu, pessoal? O pastor aí da UAI Veículos, ele acertou no volume. A quantidade de distribuição dele de conteúdo é fantástica. Mas, E ele não produz. Ele filma o dia dele filma o dia a dia. inteiro, sim, né? mas a questão é o seguinte, Ramiro. Não tem muita edição. Você começou falando aqui de ansiedade. É, Você começou falando aqui da situação que as pessoas passam no dia a dia. sim, sim. Você chega numa loja de carros, já aconteceu comigo. Eu fui uma vez para Goiânia e parei numa concessionária lá para ver um carro usado, não era um carro novo, não. Sim. A pessoa me atendeu no primeiro momento, só um minuto, e desapareceu. E não voltou a falar mais comigo, nem com minha esposa. Nós saímos de lá e fomos embora, vai. Meia hora sentado, esperando o retorno, e não veio, então vamos embora. A sua loja não quer que a gente adquira um carro aqui. É carro usado, não era carro novo, não. Porque as concessionárias têm carros novos e tem também carros usados, né? Sim. Mas se você for ver, na realidade, o pastor Evandro como exemplo, Sim, sim. o cidadão chega lá com um estilão caipira mineiro, ele diz, vamos Simples, fazer uma né? catira, como é que você tá? Você tá vindo de onde? Abraça, ele recebe as pessoas com um abraço, Dá sempre uma palavra de dá uma ânimo, palavra de né? ânimo, brinca com um, brinca com o outro, ele canta, é a mão de Deus, tal, e vai falando, e as pessoas tem pessoas que chegam lá, Ramiro, necessitadas somente de um abraço, de uma palavra. Esses dias eu estava vendo realmente uma livezinha dele lá, um vídeo dele, uma pessoa saiu do Rio de Janeiro, lá da cidade de Búzios, andou 20 horas para chegar lá. O esposo dessa mulher, ela trabalhava 24 horas, segundo ela relatou, e entrou num estado depressivo e não tinha como sair dessa situação. Estava lá realmente num estado ruim. Mas ouvir o pastor Evandro falar e ministrando alguma coisa, ele foi tocado e foi curado. E ela foi lá e falou, não quero carro, não vim aqui para exaltar o homem, não vim para agradecer a Deus e te dar um abraço, porque você foi o canal de bênção para minha casa, para minha Olha família. que maravilha. E ela estava lá juntamente com o marido. Acho que eu até te mandei. Foi verdade. Entendeu? Então, um fato realmente real. Então, o que acontece? São pessoas que necessitam primeiro de um abraço, e as pessoas estão necessitando de um abraço, estão necessitando de uma palavra, porque temos realmente uma situação muito caótica para a gente viver E todo dia. interessante, Luiz, do pastor da UAI Veículos, que quase 100% ou 100% dos funcionários dele, da equipe dele, são ex-viciados, Ele tem uma ex-drogados, né? Ele tem uma casa ele de tem uma casa de recuperação, né? recuperação. E ele dá chance para esses jovens lá, para esses meninos, esses rapazes. Tem uma turma muito nova lá, né? Inclusive, né? E ele chega lá, faz oração de manhã, né? Sempre está fazendo reunião com a turma. Então, a gente fica impressionado com o resultado, E né? 24 horas, e 24 horas está sendo jogado no ar, né? Tudo que acontece. Ele acertou no volume de distribuição. Ganhou no volume. Ele ganha no volume. Esse é um segredo também. Ninguém conta isso, mas o volume de entrega
de vídeo, de material, principalmente vídeo, né? Porque a entrega é 5 vezes mais do que qualquer outra coisa. Hoje você pode ver que na né? região, né, É rios. não é querendo falar, não, né? Então vocês é melhor que os outros. Não, a gente tá ganhando no volume. Não tem Sim. ninguém sendo visto mais aqui na região que a VMídia hoje. Volume de entrega. Volume Conteúdo de entrega. no 12, o tempo todo, o tempo todo, o tempo Mas todo. tem que ser produzido. E ele também. Ele não tem muita produção, não tem muita edição. Ele sai andando com o microfone dele e um filmmaker filmando e postando. né? Mas Então, esse é o natural, é o natural. bom, né? E as É a pessoas simplicidade. gostam de assistir rotinas. né? É a simplicidade, é uma maneira diferente de fazer as coisas acontecerem. Sim. Então, quantas pessoas entraram na loja lá para realmente receber um abraço, mas outros vão lá para. Vou comprar um carro porque eu senti bem nessa loja. Sim, é verdade. Vamos fazer uma catira. Aí ele faz a catira lá, faz uma negociação, o cara fica feliz. Não, então tá bom, estou indo embora. E vai. Exatamente. Até, não sei se você viu que estão fazendo muito com CEOs de grandes empresas e pessoas. Sim. A gente está com 6 pessoas para fazer e está pondo na agenda porque não tá fácil. A gente vai fazer 24 horas com as pessoas. Ele foi para uma região, acho que é a região sul. E lá ele resolveu fazer algo para ensinar também as pessoas a venderem. As lojas que estão com dificuldade para vender, foi explicar para as pessoas, para 20 empresários. Ele encheu um salão lá, tinha mais de 200 pessoas. De várias regiões do Brasil. Teve pessoas, não, eu fiquei sabendo que ele ia estar em tal lugar, eu peguei o carro e cruzei, fui para lá, 900 quilômetros, 10 quilômetros, 500 quilômetros, 1000 quilômetros. Eu fui chegar lá, mulher, estou indo para tal lugar, amanhã eu volto, depois que chegar, eu vou para tal cidade. Foi. Para buscar, na realidade, o quê? Conhecimento, saber o porquê que o cara está fazendo isso. Mas tudo isso a gente sabe, né, Ramiro? Tem a mão de Deus. Tem a mão de Deus. Deus prometeu para ele. Deus prometeu para ele que ia mente fazer com que ele pudesse ser visto, e o coração do cara também é diferenciado. Primeiro, ele fala uma mensagem que é mente rica e deve ser aproveitada para todas as pessoas que estão nos assistindo, é que não é sobre carro, é sobre pessoas. Tudo é. Né? Se a gente for analisar... Porque se você pegar o carro, você tem ele hoje aqui, de repente amanhã já não tem ele, o carro distrai. E tudo é pessoas, empresas. Agora, a pessoa não, a pessoa tem uma alma, tem uma vida, entendeu? Que pode ser mudada. Como é o caso, ele pega a mente de uma pessoa que não tem valor nenhum para a sociedade, ele transforma ela lá, coloca no mercado de trabalho, está lá, desempenhando um bom trabalho. Por isso que eu sempre digo, Ramiro, ninguém foi excluído do plano de Deus. Todos nós temos, na realidade, um propósito a ser cumprido para a parte de Deus. Eu digo, aquilo lá não presta. Eu jamais faço isso, não presta. Não pode. Não serve, que não vale nada. Pessoas, não podemos rotular. Ontem, inclusive, a gente ouviu lá com o pastor Hernandes Dias Lopes, né? Foi um ponto-chave da pregação dele, né? De nunca rotular as pessoas. Né? Então, porque tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom. Agora imagina o homem. Lógico, agora o homem muda o plano de Deus? Muda. Porque Deus quer realmente botar a pessoa para andar no caminho bom. Mas o mal está aí também para colocar o cara para andar no caminho mal. A escolha é de cada um. Aí cada um faz o que quer. O próprio mestre, né, Jesus, nunca julgou ninguém. Né? Quantas pessoas Jesus teve? Ele, pelo contrário, sempre inocentou. Lavou os pés de um traidor. Sempre inocentou. Lavou os pés de um traidor. E teve com várias pessoas que, se você olhar no visual, já disse, não teria condição nenhuma. Um Zaqueu, um cobrador de impostos, que extorquia, chegar lá agora, vai sentar juntamente com Jesus para cear. Está errado. Para muitos judeus, para muitos escribas, para muitos fariseus, estava errado. Mas, no entanto, ele diz, vim buscar os que haviam perdidos, né? Sim. Ele veio buscar quem está perdido, quem está distante. Ontem eu até comentei com o Ricardo que se a religião não atrapalhar Jesus, ele é irresistível. Irresistível, não tem como resistir. Porque não tem como explicar, né? O tão grande amor que ele teve, né, com a humanidade, a forma que ele agia, procedia com os pecadores, com pessoas que eram a escória ali da sociedade na época, e até hoje, né? Todas as pessoas que vêm até ele, você nunca vai ver alguém falar que não encontrou alívio, que não encontrou solução, né, para os seus problemas, resposta. Nunca você vai ouvir falar que Jesus não respondeu. E o bom de tudo, Ramiro, né? É encontrar 12 pessoas. E aí você vai encontrar totalmente 12 pessoas fora da curva, né? Fora da curva. Você pegar Pedro, quem que era Pedro? Pescador.
Um Zé Ninguém, para nós hoje, né, para as pessoas que querem rotular, é um Zé Ninguém. Um líder não sabia ler, não sabia escrever, era indulto. Né? Jesus. Aí agora Pedro agora vai fazer parte do bloco de Jesus, olha só. Servia. Cada um tem uma finalidade. Não somos todos iguais, então todos eles tinham uma serventia para o projeto de Cristo Jesus na Terra. Então você pode ver que todos fizeram um belíssimo trabalho, né? Sem dúvida. Fizeram belíssimamente divulgação do Evangelho de Cristo Jesus na Terra. Sem dúvida, sem dúvida. Exato. Ó, pessoal, 1.700 pessoas na live. Vamos lá. Pouco like, vamos deixar like. Dá para melhorar. Melhorou, mas dá para melhorar mais. Você pediu e melhorou? Como que Pedi e melhorou. Agora é o seguinte. Se inscreve no canal e segue o Luiz Alberto aqui lá nas redes sociais dele. Tá fixado aqui para vocês o Instagram do Luiz Alberto no finalzinho aqui. Você desce nos comentários, você vai ver fixado. E vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. Vamos pegar lá de cima aqui, ó. Grande Luiz, boa noite. Pastor Luiz Alberto, muito especial para mim. Lembro quando ele foi no hospital orar por mim quando eu mais precisei. Essa é minha esposa, viu? Exato. A gente passou uma dificuldade bem grande aí. Aliás, o Luiz Alberto é o amigo que não some na hora difícil, né? Que normalmente, né, Luiz? Não é porque você tá aqui na frente, não. É igual o pastor Hernandes ontem comentou, que um elogio verdadeiro, sincero, não faz mal, né? Não é, eu sei que você nunca vai levar para o lado pessoal, de orgulho, nada disso. Mas o Luiz Alberto, como o Ricardo também são amigos nas horas ruins, né? Difícil. Ele não some, ele tá lá. Tá ali, então, assim, na internet a gente quer também agradecer a Deus pela sua vida, porque nos momentos difíceis ele tá lá. O pastor Luiz Alberto aparece para orar. Obrigado por estar aí, para estender a mão, aí do nosso ciclo, né? E a gente é muito grato pela sua vida. Amém. Ó, que a Vilma também falou que esse é meu pastor. Deus abençoe sempre vocês. Alexander, ó, grande companheiro. Alexandre Correia. Pessoal, outro companheiro de todos os momentos, né? O Alexander não é só nos momentos ruins, não. Chapadão do Sul. Ó, Alexander, homem de Deus, Alexander. Alexander está perguntando aqui para você. A imobiliária do pastor Luiz Alberto faz a administração de aluguéis? Sim, fazemos administração de aluguéis. Só com a empresa Caiapó, nós estamos aí com mais de 10 casas alugadas. Temos também em mente um trabalho realizado aí com a Orca, que trabalha na usina, a ProSystem. Então, várias empresas, graças a Deus, têm procurado nosso trabalho. E, além do mais, também temos alguns alocação também com outras pessoas de outras regiões e outros particulares aí. Bacana. O Dr. Pedro Arthur Andrade, ó, pastor Luiz Alberto, sempre elegante, ó. O Luiz não Doutor Pedro, eu tô pegando, tem que copiar ele, tem que copiar ele. Sempre sabe nas palavras. Não, eu tenho que copiar ele, já falei para ele, eu tenho que copiar ele. Ó, o Rafael Lustosa falou aqui, ó, Chapadão do Céu faz parte da minha história, tenho orgulho. Isso aí, ó. Muito bem. Rodrigo, abraço de Paranaíba, MS. Ó, uma pergunta aqui, ó, o que mais te preocupa nas famílias de hoje, que você atende como pastor e empresário? Boa pergunta. Rapaz, a maior preocupação é o distanciamento de Deus. Porque é uma carência, né? É uma carência muito grande. O homem, quanto mais distante de Deus, você pode ver que a situação é complexa. Até para você tentar ajudá-lo. Sim. É difícil. Porque quanto mais próximo de Deus, é como eu disse, as bênçãos a gente chegam... Bem-vindo, né? É automático. Automático, né? A Vilma falou aqui, ó, Rafael é o exemplo do pai, Vilma Machado. a Vilma é gente boa. É a gerente lá do Supermercado Rei. Isso. Ó, Chapadão, qual foi o conselho mais valioso que alguém simples já te deu? Que legal essa pergunta. Rapaz, o conselho melhor que eu já tive na vida foi do meu pai. Que me ensinou a caminhar olhando sempre na realidade para o lado correto, né, da vida, né? Fomos bem instruídos, tanto eu como meus irmãos. Nós somos uma família constituída de 4 irmãos, uma irmã mulher, né, mais velha, e 3 irmãos homens. Nós somos 4, mas tivemos realmente um bom princípio que é a base da fé. Legal. Todos os dias cedo, a primeira coisa que a gente tinha que fazer é benção ao pai e benção à mãe. A mesa do café da manhã, todo mundo sentava na mesa. Meu pai tinha um local para sentar, minha mãe, e cada um dos filhos sentava. E ali nós orávamos
para agradecer pelo café da manhã, olha só, pelo almoço e pela janta. Que legal, Luiz. E ao dormir, bença pai e bença mãe. Então todos nós fomos bem ensinados. Começamos num lar católico e todo domingo nós tínhamos que estar na igreja, na parte da manhã, para participar realmente do culto. Infelizmente, ou da missa, não vê isso mais, né? Para as crianças. Né? Isso aí, Então a gente casa a gente teve um faz princípio, né? Um princípio que na realidade forma caráter, forma na realidade o cidadão para o dia de amanhã. Outra pergunta aqui, ó. Qual foi o lugar mais especial que você já conheceu? Paz. O lugar mais especial que eu já conheci e gostei muito foi, na realidade, tem vários, né? Mas o Rio de Janeiro é fantástico. Eu gosto do Rio, é muito bom mesmo. Região de Búzios, tive lá realmente, na época, em 95, eu fui lá, Ramiro, eu estava de férias na empresa que eu trabalhava. Fui vender capacete. Um amigo meu bateu o carro e falou: Alberto, eu estou com 160 capacetes, cara, vai para o Rio de Janeiro. 160 capacetes. 160 capacetes. E o exército estava na rua, dando blitz para todo lado para procurar realmente droga, aquela coisa toda. Eu falei: rapaz, não vai ser fácil entrar no Rio de Janeiro. Eu falei: vai e desfruta do Rio de Janeiro. Vai tranquilo, você vai vender capacete, você vai ver muito bem. Os 5 dias que você ficar lá, você vai ver, você vai ganhar dinheiro e ainda vai desfrutar das belezas naturais. Aproveitar o Rio. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei hospedado em São Pedro da Aldeia, fiquei ali na região fui para Cabo Frio, né, a região lá, e depois estive em Búzios também. E depois fui realmente em Angra dos Reis, né, Barra da Tijuca, né, Leblon, Ipanema, Copacabana, enfim, eu sei que eu fiquei 5 dias no Rio de Janeiro, vendi os 160 capacetes e ainda voltei com dinheiro no bolso. E ainda curtiu. E curti os 5 dias, mas de boa. Andava na praia para um lado para o outro lá. Tem gente assistindo aqui de Campo Grande, eu estou assistindo aqui de Campo Grande, que legal. Olha que legal. Parabéns, o pastor Luiz Alberto é o mensageiro de Jesus. O amo do fundo do meu coração. Lourdes Bandeira. É lá de Formoso, Araguaia. Olha só. História bonita também. É essa de longe, hein? Trabalhei em Formoso, Araguaia. Eu tenho um carinho muito grande para Dona Lourdinha. Dona Lourdinha era vizinha minha. Ela morava do lado do quarto que eu alugava lá em Formoso, Araguaia. E quando eu chegava, ela tinha um café, tinha um biscoito, tinha um bolo, tinha um jantar, tinha um almoço. Até hoje, se eu for em Formoso, Araguaia, é um trabalho para a gente passar lá. Não, você vai comer aqui comigo, você vem tomar um café comigo. É um carinho muito especial. Sem brincadeira, Ramiro, eu vou para minha terra natal, eu faço questão de parar em Formoso, Araguaia, eu durmo lá um dia para visitar os amigos, para depois eu seguir viagem. Outra coisa que quase não se vê, né? Hoje em dia. Em consideração e gratidão às pessoas que tiveram realmente esse coração. Com certeza. São muito hospitaleiros o pessoal de Formoso, Araguaia. Então tem a Dona Lourdinha, tem a Jeane, que é filha dela. Pensa no pessoal de coração grande, entendeu? Que me abraçaram mesmo. Que coisa e foi uma região que eu fui trabalhar pela primeira vez. Eu cheguei para trabalhar, não conhecia ninguém. E fui abraçado por aquele povo de Formoso do Araguaia. Tem um carinho, tem uma consideração muito grande por todas as pessoas de Formoso do Araguaia. São pessoas que moram no meu coração, não pagam aluguel, não pagam água e não pagam energia. Que legal, bacana. Então um abraço aí para Lourdes. A minha mãe respondeu aqui na live, ó, na minha casa também era assim, essa questão do bença pai, bença mãe, legal. Coisa bonita, temos que voltar, temos que voltar essa prática. E uma coisa que eu acredito muito, mas muito mesmo acredito nisso, esse tanto de tragédia, de violência, de coisa ruim que a gente vê acontecer hoje com os jovens, principalmente prematuramente, é a falta da bênção do pai e da mãe. Sim. Porque a palavra do pai e da mãe, aliás, não existe, né, Luiz? Ninguém que tem mais poder de abençoar o filho do que os pais. Sim. É uma autoridade divina, né? E a própria Bíblia diz, né? Tem que honrar pai e mãe. Sim. É o primeiro mandamento com promessa. Não tem como lá em casa, não honrar pai e mãe. Lá em casa pode procurar para o Rafael, para o Vinícius, para a Damaris. Ajoelhávamos antes de começar o dia. Nós cantávamos os hinos, nós líamos a palavra e nós orávamos para depois a gente bater asa em busca do trabalho, em busca de uma providência da parte de Deus. A gente não pode fazer nada sem. Então Deus tem que estar presente nas nossas vidas. Que legal. Que legal. Muita gente na live comentando. Fica aqui o reforço de novo, pessoal. Se inscreve no canal, porque aqui a gente só traz pessoas relevantes, assim como o Luiz Alberto. Então você não vai perder por se inscrever nesse canal. E se inscreve também lá no Instagram do pastor, que está lá embaixo fixado nos comentários para vocês. Isso, muito bem. E fortalece aí o likezinho, envia essa live para quem você quiser,
porque você vai estar ajudando o algoritmo a entender que a gente é relevante cada vez mais. Até porque essa audiência aqui, nesses horários aqui, é uma audiência boa, viu, Luiz Alberto? Você que tá trabalhando aí com rádio, também sabe, entende de alcance, É um horário estratégico esse horário de agora, esse é né? um dos O melhores pessoal está em horários. casa, relaxando, tranquilo. A gente tem dados e pesquisas. O consumo de YouTube superou muito já a TV, né? É Muito, faz assustador, hora. assim. Então, já tá todo mundo indo pro YouTube. Inclusive, na convocação da seleção brasileira, o Neymar usou uma Aconteceu um fato estratégia muito boa. surreal. Todo mundo no Instagram dele, cadê o Neymar falando da convocação? Cadê o Neymar? E ele, muito inteligente, não é bobo, tem assessoria, né? Foi pro Fez um YouTube. vídeo no YouTube, ele comemorando com os amigos, com o fisioterapeuta, mostrando o Instituto Neymar. Eu também fui atrás da reação dele. Cadê o Neymar? Não falou nada, poxa. Né? Todo E mundo eu feliz da esperando. vida, eu tava lá no clube antes de começar um jogo de tênis, né? E eu falei, o Gabrielzinho, aguenta aí, vamos ver a convocação primeiro. Depois a gente joga. E não saiu nada do Neymar, né? Depois eu fui ver no YouTube e ele tinha postado lá. Porque hoje o YouTube é o maior canal de mídia, né, do planeta Terra, sem dúvida nenhuma, né, Ricardo? Sim. Isso não tem volta. Não, não tem Aqui em volta. casa, inclusive, a gente nem vê TV o tempo todo no YouTube vendo vídeo. Então a gente está investindo nisso porque a gente também não é bobo. A gente está vendo o comportamento e é para lá que a gente vai, né? De acordo com o que as ondas aí e o algoritmo têm direcionado o E fluxo. falar em convocação, Admiro, aqui em Goiás tem 2 jovens aí que foram também escalados, né, Da seleção para a seleção. brasileira, Tem na cidade ocidental. 2 goianos. Não, eles foram, a gente treinaram naquela região do entorno, né? Aham. O Rafael até postou Olha que a legal. região do Legal. entorno, a cidade ocidental, que é o Igor, né? E tem um outro, acho que é o Eric, alguma coisa assim, que treinou em Planaltina. Aliás, Estão fazendo parte da o seleção ano passado brasileira. eu fui em Brasília, eu não conhecia, eu fiquei apaixonado. Eu cheguei aqui em casa e falei, olha minha boneca, eu chamo minha esposa minha boneca. Você não tá entendendo tanto que Brasília é chique, é bonito, Sim. sensacional a nossa capital. Infelizmente, ela é muito mal vista pelos políticos, né, maus políticos, que mal representa também, né, o Brasil. Mas a cidade é muito bonita, o Ricardo morou lá, né, Ricardo? 8 anos. Muito Então bonito. depois você dá um pulo na minha terra natal também, no estado do Tocantins, você vai lá em É, Palmas para você conhecer, uma hora nós vamos que fazer também uma excursão foi lá, Luiz. feito também realmente baseado em Brasília, entendeu? Muito planejada pelo Bonita, nosso né? saudoso Siqueira Campos, que fundou o estado do Tocantins, né? Fundou o estado do Tocantins, não. É que fez a fundação, porque ele realmente dividiu. Na época foi dividido em 1988, né? Criou-se o estado do Tocantins por intermédio dele, por muita existência, muita luta. Fez até greve de fome para que o estado do Tocantins pudesse desvincular de Goiás. E Antes de aconteceu, separar antes de de separar. Goiás. Em 1988, criou-se o estado do Aliás, Tocantins. a gente não pode deixar de E falar ele, da... e ele, Ramiro, né, muita audácia, com muita ousadia, ele levou a capital para o outro lado do rio Tocantins, uma região, né, desértica, pode dizer assim, e construiu a capital. Eu vou fazer uma capital aqui. Eu passei lá em 1989. Estava realmente máquinas para todos os lados lá, E é muito bonito lá, né? desbravando, construindo os prédios, e se tornou uma belíssima capital, muito boa. Isso. E a gente não pode deixar de falar da nossa capital, né? Que tá na moda, Goiânia tá na moda. Cara, Goiânia tá na moda. Ainda bem, né? Muita coisa boa vindo pra Goiânia, assim, sensacional. Sensacional. Luiz Alberto, eu quero também abrir aqui o espaço para você falar alguma outra coisa que talvez a gente não tocou no assunto, que seja relevante para você, que você queira passar para a população, ou algum assunto particular qualquer, os microfones estão abertos aqui. Você está ao vivo para 1.600 e algumas coisas aqui. E 23. 1.623 pessoas, bastante comentário na live, muita gente bem diversificada assistindo, então tá Não, a mensagem que eu quero aberto. deixar é que a gente veio aqui para servir. Nós estamos todos aqui para servir. Seja cristão ou não seja cristão, mas querendo ou não, o propósito de Deus é que cada um de nós servimos ao nosso semelhante. Né? É assim que vai a sociedade vai se dando bem e vai se resolvendo também algumas questões. Né? Você pode ver no âmbito geral, né, do país, nosso país, no mundo inteiro,
todo mundo precisa um do outro, não Com tem certeza. jeito. Né? Por mais que você tenha, na realidade, um poder aquisitivo além, mas você precisa de alguém para te ajudar, para poder fazer com que a máquina ela se locomova, né? Então é necessário. Então nós viemos aqui com o objetivo de servir. Né? O próprio Cristo, na realidade, também ele disse, né, que ele colocou na condição de servo. Ele veio para servir. E se nós pegarmos os exemplos dele, né, as pessoas que estão nos assistindo, que estão em casa, os pais de família, enfim, nós temos essa missão. Nós temos que servir. Por isso que eu relatei o fato do pastor Evandro. Não é sobre carro, mas é sobre pessoas. É você também se compadecer com o sofrimento do seu semelhante. Jesus sempre se compadeceu, tanto que ele chorou. Ele chegou a chorar em situações adversas, que as pessoas estavam enfrentando um momento difícil. Então, ele sentiu compaixão. Ele se importava com as pessoas. Com as pessoas. Né? Que o objetivo de Deus aqui para nós. A gente vê várias vezes na Bíblia. E nós estamos aqui, Ramiro, todos nós, Ricardo, de passagem. É como você ir para uma faculdade ou como você ir para uma escola. Você tem um período de aprendizado lá e daqui a pouco você vai colocar isso em prática. Então nós estamos passando por um processo de período de aprendizado para daqui a pouco a gente vai partir daqui para dar continuidade na vida eterna. Então temos isso. Então ele está testando a mim, testando a cada um de nós, como nós estamos sendo como ser humano nessa terra. Então por isso nós temos que ter um coração de amor, né? Pegando as instruções de Cristo, como ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então se nós aprendermos com ele, nós vamos ter realmente resultado fantástico pela frente. Né? É tanto que você pode ver, nós vamos levar agora para o lado, né, do Oriente Médio, né, que nós temos lá Israel. Uma promessa que foi feita para Abraão. E essa promessa se cumpre, porque Deus é fiel. Ele mesmo disse que não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então ele disse que ia dar uma descendência a Abraão, né, fazia dele uma grande nação. E tanto fez. E nós somos privilegiados, viu, Ramiro? Que em 1948, o Oswaldo Aranha, ele fazia parte da ONU. E um voto, na realidade, para se voltar a ser Estado, o Oswaldo Aranha deu. Ele fazia parte da ONU, ele deu um voto favorável. E aí criou-se o Estado de Israel. Então, em 1948, o Estado de Israel voltou a ser Estado. E o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele colocou que Israel é o que é hoje, porque Deus estava com a mão estendida lá. Eles receberam uma terra, 65% dela árida, né, a terra desértica, né, e, no entanto, 35% para poder sobreviver. Mas, no entanto, são número 1 em tecnologia, são número 1 em material bélico, são número 1 em irrigação e são número 1 em muitas outras coisas. E sendo um estado pequeno. Deus disse que ia fazer grande, fez grande em várias situações. Então, Israel hoje é um exemplo para todos nós, né, e um povo abençoado. Porque Deus estendeu a mão, prometeu e cumpriu. Hein, Luiz? E que mensagem, ou conselho, ou palavra você deixaria para uma pessoa hoje que está com depressão, que está sem força para lutar, para sair de casa? Eu conheço algumas pessoas, até tem uma pessoa em especial que a gente tem visto assim, um tanto que está, né, se perdendo, as pessoas até tentam ajudar e não conseguem. Que mensagem você falaria para essas pessoas hoje que estão sofrendo com depressão, que a gente sabe que é a dor da alma que o ser humano tem? Ramiro, eu vou deixar uma mensagem que o próprio Cristo deixa lá em Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 11, e o versículo 28, que ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então é a porta de chegada. Está cansado, está oprimido, você tem que ir. Você tem que ir a quem? A Cristo Jesus. Vinde a mim, ao convite que ele faz. É um convite amplo, que não tem, na realidade, uma situação de dizer eu vou tratar somente com A, ou com B, ou com C. Ele não faz acepção de pessoas, ele chama todos. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Ele não coloca dificuldade, não coloca dificuldade. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha a garantia. Ele está dando essa garantia para todos nós aqui aplicarmos.
Então, se você está passando por um momento difícil na vida, você tem que vir. Ele está chamando, vinde a mim. Todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O alívio vem por ele. Agora, a atitude tem que partir da pessoa, né? Do ser humano. É a gente que tem que partir. É a gente que tem que dar o primeiro passo. A própria Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Primeiro nós chegamos a Ele, para que Ele depois possa fazer alguma coisa por nós. Porque o que Deus poderia fazer por cada um de nós, Ele já fez. Ele deu o seu único filho para vir aqui, morrer e nos dar o direito da vida. E agora Ele espera que eu e as demais pessoas que estão nos assistindo possam fazer isso também. Possam vir, né, para servir e ver a bondade de Deus para a sua vida. Então eu espero que as pessoas que estão passando por esse momento saiba que você tem que sair do lugar que você de repente está trancado, está a mente lá de repente escondido. Vim a quem? A Cristo. Vem a Cristo, porque Ele quer conhecer você melhor nessa situação. Ele já sabe que você está nesse estado, mas Ele espera que você vá para que Ele possa fazer alguma coisa por você. O cego Bartimeu só recebeu o benefício de ser curado da sua cegueira e também receber o plano da salvação, porque foi para o local aonde Jesus ia passar. Quando Jesus vai passando, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus ouviu, mas a multidão foi lá e olha, cala que ele não vai te ouvir. Mas, no entanto, quando ele grita mais alto, Jesus para e manda chamar. Aí, quando manda chamar, o mensageiro chega e diz, olha, tenha bom ânimo, o mestre te chama. Ele simplesmente, Ramiro, já deixou a capa para trás. Falou, essa capa eu não quero mais, esse estado de humilhação eu não quero mais. Eu quero estar com o mestre, eu vou ter com o mestre. Chegou diante de Jesus. Jesus pergunta para ele, o que tu queres que eu te faça? Olha a pergunta de Jesus. Jesus sabia que ele era cego, mas foi necessário ele abrir a boca para falar, eu quero ver. E quando ele abre a boca e diz, eu quero ver, o que Jesus disse? A tua fé te salvou. Aí diz o texto que ele foi curado e seguiu Jesus pelo caminho. Então ele recebeu a cura da cegueira e recebeu o plano da salvação. Então ele foi curado e salvo na pessoa bendita de Jesus e seguiu Jesus pelo caminho, dizendo que ele tinha feito grande maravilha na vida dele. Então, para você ver que com o conselho aqui, a palavra que o pastor Luiz deixou, para você que está com depressão, a primeira coisa que você tem que fazer é falar, né, Luiz? Sim. É abrir a boca, pedir ajuda. É posicionar. Nós temos aqui muitos lugares. É expressar o que você está passando. Nós temos na nossa cidade a gente não pode deixar de falar, muitas igrejas boas, muitas pessoas de Deus, anjos de Deus, pessoas boas, bem intencionadas, que vai estender a mão e vai te ajudar a sair do buraco, né? E respirar um ar novo, que é isso que Deus quer, né? Nós já tivemos esse fato, Ramiro, várias vezes aqui na cidade. Inclusive, há pouco tempo agora, eu tive um cidadão que, por me conhecer, né, eu passei um dia na barbearia ali do José Ricardo, né, do lado da Importe lá. Tinha um cidadão lá, mente cortando o cabelo, eu tinha comprado uma água de coco, eu ofereci para todo mundo lá, e ele ouviu falando, e o rapaz falou, esse é o pastor Luiz Alberto e tal, e foi embora. E ele passando por um momento difícil na vida, ele teve lá, cadê aquele pastor? Eu queria falar com ele. E o rapaz me ligou, e eu corri, peguei o carro, saí atrás, cheguei lá, falei, acabou de sair aqui. E nós pegamos para sair atrás dele, até que encontramos, botei no carro, deixei o cabeleireiro e fiquei com ele no carro, e conversando com ele. E ele está passando por um estado depressivo, terrível. E o conselho que eu tive para dar para ele, palavra que não é minha, é de Deus. Ministrei a palavra, ele aceitou a Cristo, e teve uma situação maldada. No dia ele já tinha tentado suicídio. No dia ele já tinha tentado se acabar na frente de um carro. E, no entanto, não deu certo. Mas eu cheguei e ministrei a palavra de Deus e ele aceitou o plano da salvação, o plano daquele que, na realidade, muda o estado, muda a história da pessoa. E resolver andar com a ajuda divina de Deus, que é o Criador dos céus e da terra, na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, não isenta o ser humano, né, Luiz, de problemas, né? Não. A gente vai ter problemas, aflições. Lógico. Como a gente tem, né, muitos problemas, mas tem uma diferença. A gente vence todas
as dificuldades, todos os problemas que aparecem, porque nós temos a convicção que não estamos sozinhos e que Deus é com a gente. E não desampara. E não desampara. E Ele sempre vai usar pessoas, Ele vai enviar no nosso caminho anjos, que são pessoas enviadas por Deus para te estender a mão, ou às vezes até chegar com socorro para que você saia daquela situação. Então, o que o pastor Luiz falou é muito sério e é uma verdade. Se a pessoa não desistir e sair do quarto, né, e buscar ajuda e ir até o encontro de Deus, ela vai conseguir sair, seja qual for a situação que ela está enfrentando, né, Luiz? E a situação de hoje da vida de um pastor está aí para isso, né? Sim. Eu sempre tenho deixado meu telefone sempre ligado, Ramiro, e sempre pronto para poder socorrer os que mais precisam. Me ligam, sem dúvida. Eu estou pronto sempre para poder dar uma palavra amiga, entendeu? E a gente vai em busca para poder tentar resolver essa situação. Eu tive um fato, uma época, 11 horas da noite, aqui em Chapadão do Céu. O cidadão colocou a corda no quarto, trancou o quarto. A mãe, em desespero, ela ligou para mim: pastor, pelo amor de Deus, me socorre. Eu convidei o irmão Ronaí, né, na época, e corremos para casa. E chegamos lá, começamos a orar, e chamar a pessoa para sair do quarto, que estava trancada. Ela disse: não está mais funcionando a chave, já fechou a porta, aí está fechado. A pessoa perde as forças, né? E aí ele está lá, tá lá, ele me disse, Ramiro, que estava ouvindo: vai que vai dar certo, vai que vai dar certo. Mas nós começamos a orar e repreender o mal ali naquela porta. Daqui a pouco a porta se abriu. Ele saiu realmente pálido, falou: rapaz, eu estou sem força. Sentou no sofá, oramos com ele, falou: tá para se acabar. E a mensagem era assim: vai que vai dar certo, vai que vai dar certo, vai que vai dar certo. Tá vendo? E quando nós entramos no quarto, a corda estava pronta lá no cantinho para ele se enforcar. Você vê, o inimigo do Criador querendo destruir mais uma alma, né? Mais uma vida. Mas aí, o que aconteceu? Deus enviou anjos. A mãe pede, no caso, o socorro, e nós chegamos a tempo. Nós somos um SAMU, nós somos um bombeiro para auxiliar no momento. E eu sempre falo, né, Luiz, que Deus não vai mandar um anjo batendo asa, né? Sim. Ele vai enviar pessoas. Pessoas. Né? Para dar uma palavra, e aquela palavra, a pessoa uma vez recebendo e aceitando, ela muda o interior dela, né? E ela tem força para reagir. Ô Luiz, fazer uma pergunta aqui também, aproveitar a oportunidade, né? Que a gente não pode deixar de tirar tudo que a gente quer, né, Ricardo, do nosso convidado. Estou à disposição, estou à disposição. Eu sei que você também, Luiz, faz parte da DONEP, que inclusive a gente ama fazer parte, né? E eu queria que você falasse, assim, em poucas palavras, o que é a DONEP e o que ela tem feito em Chapadão do Céu pelas pessoas, que eu acho que vale a pena a gente não deixar passar em branco aqui. A DONEP é a Associação, né, do Evangelho Pleno dos Homens de Negócio, né? O que foi realmente a DONEP? A DONEP foi criada pelo americano, né, David Shakarian, né, que é um fazendeiro, que resolveu, né, provar para os demais amigos, né, a bondade de Deus. E ali no café da manhã, né, um ponto de café, começou então realmente o bate-papo, falando das experiências, e as experiências foram alcançando mais pessoas. E quem que não quer saber como é que Deus agiu, como é que Deus trabalhou na sua vida? De repente você estava lá, um agricultor plantou a semente e agora quer dar a chuva. Quem pode mandar a chuva? Deus. Só Deus pode mandar. E de repente, por um pedido, por uma oração, Deus vai lá, atende, muda o estado, muda tudo. Isso, na realidade, é testemunhos. Então começou a sair. E aí passou a ter reuniões e reuniões e reuniões. Hoje, encontros, né? Encontros. Hoje a DONEP, no caso, está em 151 países. E nós tivemos a felicidade de estar em Chapadão do Céu e com uma pessoa muito dedicada, que é o nosso irmão Alexandre Correia. Sim, que está nos assistindo, que vem trabalhando aí já por mais de uma década, né, fazendo jantares. Que é um guerreiro. E chamando pessoas de vários segmentos da sociedade para tirar um tempo para ouvir algo que vai alimentar a alma. Porque, como nós colocamos no início, a correria é muito grande. Sim. Imagina a vida de um agricultor, que ele tem que levar o funcionário lá na fazenda, né? Tem que levar realmente o óleo diesel, tem que levar realmente o adubo, o fertilizante, os insumos, né, que tem que chegar, a semente, e tudo para poder fazer realmente a coisa acontecer. Aquela preocupação se vai produzir ou não, se vai dar certo. O envolvimento é muito grande. Sim. Agora imagina,
Será que Deus vai estar, na realidade, sempre no dia a dia dessa pessoa? Não. Agora, a partir do momento em que ela participa, ela tira um tempo para ouvir, ela pode mudar essa situação, esse quadro. Nós temos pessoas bem-sucedidas, como nós comentamos aqui, a família Chilate. São conhecedoras. O Herbert Chilate, que é um nosso amigo, nosso irmão, ele tem um caminho totalmente diferenciado. Tudo bem, precisa plantar, precisa colher, precisa de tudo isso, mas precisa de um tempo com Deus. Sim. Inclusive é um Deus companheiro também, nosso na Donep, o Herbert. sim, para que Deus, na realidade, dê seguimento. Então, a Donep, ela vem com esse papel de auxiliar. E quantas pessoas foram auxiliadas? Se você pegar a nível de Brasil, a nível de mundo, quantos homens de negócio, quantos homens que tinham, na realidade, um destino, né, para dar tudo errado, e de repente chegou na Donep, foram abraçados, né, e assim mudou o plano de vida. Nós tivemos aqui um grande testemunho do Jamil, né, um libanês que jamais poderia ter um encontro com Deus, se tornando o preterido do tráfico, né, foi considerado o rei do tráfico, do narcotráfico. Foi a maior apreensão nos anos 80, né, maior apreensão. Cocaína no Brasil. Chegou a ser chefe da máfia. Esteve na Colômbia, né? Lá, foi. Medellín, né? Do cartel de Medellín. Cartel de Medellín. Inclusive, quando ele saiu de lá, que veio para o Brasil, que estava aqui, ele já era brasileiro, estava aqui no Brasil, mas ele foi para lá, e quando ele veio fazer realmente a base no estado de Tocantins. Ele teve na minha cidade natal, em Pedro Afonso. Ele teve com meu tio, lá no Hotel dos Viajantes. Olha só. Né, tentando arrendar uma área, fazendo a cachoeira, que meu tio tinha recebido de herança. E, no entanto, meu tio viu que o negócio estava muito esquisito, né? Porque as promessas, aquela coisa toda, as vantagens, e ele saiu de Pedro Afonso e foi para a região de Guaraí. Lá ela arrendou uma fazenda e começou a trazer fumo do Rio Grande do Sul e começaram a fazer com que a cocaína pudesse, na realidade, sair nas caixas, mente envolvida com fumo, para Nova York. E, no entanto, a Polícia Federal deflagrou a operação, prendeu ele, foi para o presídio. Dentro de um presídio, ele, como não era cristão, né, o colombiano lá recebe realmente uma visita e recebe um exemplar da Bíblia Sagrada, e ele vê o livro e fala: eu não tenho nada com Deus, eu não tenho nada, eu sou, na realidade, simplesmente um muçulmano, não quero nem saber disso aí. E 2 dias leva realmente para que ele comece a ler a Bíblia, e aí ele passa a ter desejo de conhecer a palavra de Deus, porque ele ouviu audivelmente: leia o Salmo 23. Ele leu o Salmo 23 do colombiano e viu, leu o Salmo 91. Ele leu o Salmo 91. Quando ele chegou, disse que na mensagem: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Ele falou: é para mim. Ele abraçou a palavra. E a partir dali ele começou a ler a Bíblia. 26 dias ele conseguia ler toda a Bíblia, e ele teve um encontro com Cristo dentro da própria cadeia, dentro da própria cela. Então, a Odonep, o que ela faz? Alcança pessoas. Com o quê? Com a mensagem. A mensagem que não é nossa, é de Deus. E eu pedi para você falar da Donep, para que as pessoas que estão assistindo, quando alguém te convidar para um jantar, não recuse esse convite. Que pode ser o melhor negócio da sua vida, que a gente costuma falar lá, né, sim, Luiz? Fora o network. Sem falar que é a maior rede de relacionamento do planeta Terra. Quanta situação. Qualquer lugar do mundo você vai encontrar a Donep. Testemunhos. Aqui nós tivemos. Sim. Né, o senador Magno Malta, ele esteve aqui conosco em 2002. Magno Malta era deputado federal, ele estava como presidente do narcotráfico na época, da CPI do narcotráfico. Aqui tem um rapaz chamado Donizete, em Chapadão do Céu, que estava na rua, eu estava passando, e a gente ia fazer um jantar, não era um jantar, era simplesmente, ele teve em mente no jantar em Chapadão do Sul, e o Alden resolveu trazer ele aqui para nós. Nós fizemos aqui no Clube do Céu. E, no entanto, o Donizete estava na rua, eu chamei ele, nós ia ter um coquetel. Nós estávamos tendo um coquetelzinho, e chamei o Donizete para ir. O Donizete: Roberto, eu não tenho condição, eu estou em busca de um tratamento para a minha saúde, eu estou com câncer, cara. Eu tenho que ir em busca do tratamento, eu estou em busca de dinheiro, recurso financeiro para me tratar. E se eu te der o convite, você vai? Ele falou: eu vou. E ele foi. Ramiro, das pessoas que foram na frente para a oração, era o Donizete. Olha só. E o Magno Malta orou com ele, repreendeu o mal na vida dele, e hoje ele está aí curado, para a glória e louvor do nome do Senhor. E não só dele. Então, tinha várias pessoas. Nós temos aqui em Chapadão do Céu. Então, aqui em Chapadão do Céu. Então, isso, na realidade, quem proporcionou? A Donep. Ela veio até aqui.
e resolveu a situação de um homem que estava mente bem fácil, precisando de recursos para poder fazer o tratamento. Então a Donep ela tem auxiliado muitas e muitas pessoas através de todos aqueles que estão vivenciando essas verdades que nós estamos pregando aqui, ou mostrando aqui para todos vocês. Aliás, eu quero até fazer um complemento. Eu praticamente fui criado dentro de igreja cristã, evangélica, mas na Donep eu aprendi e descobri, Luiz, o que é o amor de Deus de verdade. Porque, não por maldade da religião, mas eu via Deus de forma errada. Eu via ele mais como um carrasco punidor, né? Você errou, ele ia jogar um raio na sua cabeça, né? Você sempre está errado, sempre sem chance. Sem chance, você nunca merece nada, você sempre tem que fazer para merecer alguma coisa, sendo que Cristo já fez. E na Donep eu aprendi e descobri o amor de Deus. E como os judeus acreditam, eu hoje acredito também que eu já sou abençoado. E na verdade, já está no texto sagrado, né? Lá na criação do homem, do ser humano, quando Deus criou o ser humano, ele fez o homem e a mulher e os abençoou. Sim. E às vezes a gente que é cristão esquece de lembrar disso lá atrás. Que quando Deus fez o ser humano, ele já abençoou o ser humano. Ele não vai abençoar o ser humano. Então, às vezes, a gente se torna um mendigo, né, de bênçãos de Deus, sendo que ele já nos abençoou lá quando ele nos criou. Né? Lá desde o princípio, né? E a gente tem que, como você já falou aqui em outras palavras, se aproximar de Deus para tomar posse dessa promessa. Que ele já fez. Ele não vai fazer. E na Donep foi reforçado isso para mim, né, do amor de Deus. E hoje a gente se torna até mais, como que eu diria a palavra correta, mais flexível, né? Mais maleável. A gente não julga as pessoas e nem condena, às vezes, como faria em outra época, porque a gente sabe que da mesma forma que Deus ele teve misericórdia, amor e paciência com a gente tem que ter com o próximo, né? Sim. Né, Ricardo? Você tem alguma coisa boa para falar da Donep? A Donep é bacana. Eu comecei a frequentar há pouco tempo, né? Mas já tive, assim, bastante momento legal lá dentro. Bastante confirmação também. Já tive pedidos atendidos ali, que tem umas reuniãozinhas também toda quinta-feira aí. Até tá meio devagar a reunião, tem que voltar. Mas tem um momento lá que tem a caixinha, né? Que você coloca as orações, Os pedidos. que você quer, e todo mundo ora, e aquilo ali é poderoso. Ó, o Manuel Augusto Dias, lá de Palmas, tá pedindo pra você mandar um alô lá pra Palmas, viu? Manuel Augusto tem uma história muito bonita, rapaz. Foi colega meu de trabalho lá em Formosa, Araguaia. Dividimos lá o nosso quarto, lá várias vezes com ele lá. Esse não é amigo, né? É um irmão, né? Que a gente tem lá em Palmas, Tocantins. E ele sumiu de mim, desapareceu. E nós ficamos sem se encontrar, né? Por mais de 30 anos. E um dia, pelo rádio, viu? Eu estava no rádio, tinha uma live minha no rádio, na Rádio Alvorada. E ele entrou no Facebook e me encontrou lá. Luiz Alberto Parente Lustosa. Aqui é o Manuel Augusto, né, de Palmas, Tocantins. Mas não é possível, cara. Fazia tempo que eu estava em busca dele e ele encontrou comigo. Aí no dia que eu marquei que eu ia a Palmas para revê-lo, rapaz, ele me esperou, mas num banquete muito grande. Tive que ficar na casa dele, fiquei na casa dele lá. Olha que legal. Me tratou muito bem, é meu irmão, é meu amigo, muito amigo meu, lá de Palmas, mora em Palmas, né, mas é da região de Ponte Alta, lá no estado de Tocantins. Hoje da polícia, reformado da Polícia Militar, tá de bem com a vida, né? Um rapaz, gente muito boa, muito amigo meu. Você já rodou um pouquinho, né, Luiz? Nelson Saturno também tá mandando aqui, ó. Deus abençoe grandemente, pastor Luiz Alberto. Elson Saturno. Esse aí é lá do estado do Pernambuco, é lá da cidade de Goiânia, é conhecido como Goiânia, terra. É conhecido como terra, da terra da Jeep, né? A produção do Jeep é feito lá, no caso, em Goiânia, né? Ele veio para cá, esse daí é medroso, né? Esse aí é medroso. E ele chegou aqui, lá na região deles, que chove, mas não chove tendo relâmpagos, raios, essas coisas todas, né? E aqui, quando começou a dar raios, dar relâmpago, ele passou para debaixo da cama, né? Abraçou os amigos que vieram com ele. Nós vamos morrer todo mundo aqui em Chapadão do Céu. Nós vamos morrer aqui. Ligava para a mulher reclamando da vida, né? Mas graças a Deus hoje já está aí acostumado com tudo isso aqui em Chapadão do Céu. Grande abraço para você, Elcio. Muito bom.
muita interação aqui. O pessoal tá gostando, né? 1.600 e poucas pessoas aqui, ó. Só 253 likes. Vamos deixar like. Se inscreve, tira um tempinho agora, vai lá no nosso canal, se inscreve, porque é muito importante você estar inscrito aqui para ver conteúdos relevantes, assim como o do pastor Luiz Alberto. Além de já ter alguns bacanas para vocês assistir lá no canal, vai ter muito mais. Então se inscreve, deixa o like, envia essa live para quem você puder. Dedinho para cima. Ajuda. Dedinho pra cima, né, Ricardo? Dedinho pra cima, não sei. Exatamente. Ficou esquisita essa frase. Mas tem um dedinho aí pra cima e um pra baixo, pessoal. Sempre pra cima, viu? Pro YouTube recomendar esse conteúdo. Ele vai achar que o conteúdo é relevante e vai compartilhar. Aliás, está sendo distribuído muito, né, o nosso conteúdo já. A gente teve amigos de Goiânia, falou, eu acessei o YouTube aqui, o primeiro vídeo que apareceu foi da VEI Mídia para mim. Por causa desse dedinho para cima aqui, ó. Então, dedinho para cima, dá uma força pra gente aí e nós vamos cumprir a nossa missão aqui. Isso aí. Ricardo. Ramiro, tem mais alguma colocação aí para o pastor? Senão eu vou encaminhar para o fim do nosso podcast, 1h40 de podcast. Eu, de antemão, quero agradecer aqui a participação do pastor Luiz Alberto, que é um amigo aqui de primeira hora, em todas as horas. O pastor Luiz Alberto, ele está lá. É um enviado de Deus, é um anjo de Deus aqui na terra. A gente agradece, pastor Luiz Alberto, sua presença aqui, sua visita ao nosso estúdio. Desejamos também sucesso nas vendas aí dos imóveis, nas locações. O pessoal que estiver vindo para Chapadão do Céu, ou de Chapadão do Céu que está buscando um imóvel, tanto para locar, para comprar, procura o pastor aí. Eu posso dar um testemunho que eu comprei uma casa com o pastor. Através da intermediação. Comprou, né? Você ganhou, né? Eu ganhei um presente. Você ganhou um presente. Isso foi fruto da Donep. Ele foi fruto da Donep. Eu passei uma manhã mostrando casa para o Ricardo, né? Eu quero ver as casas que você tem. Aí pode trazer tudo que você tiver. Pode ser boa, pode ser ruim. Eu quero conhecer as casas. Eu fui apresentando para ele várias casas. Inclusive, né? E aí passamos ali. Mostrei para ele, falou, vou fazer o seguinte, vou fazer uma proposta. Eu sou corretor, eu tenho que apresentar a proposta, né? Mas quando ele me trouxe a proposta, eu não acreditei, eu não coloquei fé. Eu não tive fé. O Alberto que passou porque ele falou assim, eu tenho que passar, né? Eu tenho que passar, porque o cara vai me cobrar, né? Você entregou a proposta? Entreguei, né? E, rapaz, entreguei a proposta dele e a pessoa não aceitou. Pronto. Quando eu falei... Tu foi lá na caixinha. Quando eu falei para as outras pessoas, por que você não trouxe para mim? Quem fez a proposta não foi eu, foi o cidadão, o cliente que fez a proposta. Luiz Alberto, mas o pedido foi antes lá naquela caixinha. Pois é, para você ver o tanto que é bom servir a Deus, porque ele direciona as coisas e as coisas dão certo para a nossa vida. Sem né? dúvida. Tudo na minha vida, Ricardo, depois que eu aprendi a andar com Deus, depois que eu tomei decisão de andar com Deus e experiências com Deus, tudo que eu pedi da forma que você tem que fazer corretamente, eu fui assistido. Eu comprei a casa. Olha que eu tinha 8 mil reais para comprar uma casa. E a casa na época custava 20 mil. Surreal, né? Custava 20 mil, mas eu estava orando, Senhor, eu preciso de uma casa. Eu dei referência da casa, dei tudo. A casa custava 20, você tinha 8, você quase pagou a metade da casa. Pois é. E eu não comprei com nenhum real de entrada. Pois é, eu dei os 8 mil e o cara, na hora que eu fiz um negócio com ele, ele falou, olha, faz o seguinte, eu te dar esses 8 mil e o ano seguinte você me paga o resto. Eu vim orando, resolvi. Sim. Meu problema da casa própria, né? Então, as pessoas que estão nos assistindo, tá vendo aí? Saber pedir. Né? Tem que saber pedir. Por isso que Jesus Cristo disse, olha, pedir, e tem que pedir correto. Não recebeu. Por quê? Pediu mal. Então, se você pedir corretamente, você vai receber. Eu sempre falo para as pessoas, é como um bom advogado que faz uma boa petição diante de um juiz. Se for feita uma boa petição, certeza absoluta que o cliente dele vai ter êxito. Agora, trazendo para a atualidade, para o digital hoje, é a mesma coisa que você pedir para o chat GPT fazer uma coisa lá e dar um comando errado. Não vai dar certo. Sim, não vai dar certo. Tudo é então, assim, né? Então, Deus precisa que nós sabemos pedir. Tem que pedir com intenção. Corretamente. O que você quer? Seja específico, seja claro. O próprio, quando eu me citei para o Ramiro Neto aqui, é a situação do Sago Bartimeu. O que tu queres que eu te faça? Ele podia pedir um carro, ele podia pedir uma moto, ele podia pedir uma casa, ele podia pedir dinheiro, uma comida, uma cesta básica, enfim, um monte de coisas ele podia pedir para continuar na vidinha. Ele falou, mas eu quero ver. Veja.
a tua fé te salvou. Aliás, quando você pede para Deus da forma correta, até o que você não pediu, você recebe, né, Luiz? Recebeu Vem a com salvação. sobra, né? Vem Recebeu sobrando. a salvação ainda. A gente tem tantos exemplos, né? Então, é Você isso não vê, aí. lembra de Salomão, Sim. né? Como Pede. pediu a morte dos inimigos, não pediu honra, Pediu não sabedoria. pediu, né, riqueza, só pediu sabedoria. Deus deu tudo, Pronto. né? Que ele também não tinha pedido. Sim. É isso aí, Luiz. Quer fazer mais alguma Quero só colocação? agradecer mesmo a sua presença, te falar que está aberto sempre aqui o estúdio para quando você precisar e quiser vir falar qualquer assunto, você é muito bem-vindo aqui, Luiz Alberto. Hoje, sempre. Eu que quero agradecer o Ramiro Neto, também o Ricardo, pelo espaço mesmo que foi aberto aqui para a gente bater esse papo, né? E trazer uma mensagem que, né, eu só transmito aquilo que é me dado, né? Então não tenho nada. Quem dá é Deus. Então a gente está aqui para transmitir algo bom que a gente tem vivenciado, tem experiência. E eu sempre tenho dito, Ramiro, eu vivo o que eu prego. Eu procuro realmente viver para poder pregar. Então, que as pessoas sejam realmente abençoadas em Chapadão do Céu. O trabalho de vocês nessa nova, né, dimensão aí, AVI mídia de AVI, ela possa realmente alcançar outros espaços, né? Como vocês já falaram, né? É um leque muito grande, aproveite e tenho certeza que a mão de Deus é sobre a vida de vocês. Amém. E vocês são mente aberta, né? São pessoas gente do bem e Deus tem interesse na mente de alcançar mais pessoas. Sempre e daqui a pouco vai chegar mais gente aí, vai chegar um daqui, um dali. E vão até ser surpreendidos. Pode ter certeza que vocês são surpreendidos com pessoas de outras regiões procurando, de repente, o trabalho, procurando saber como lidar com a situação da mídia, como vocês estão fazendo esse trabalho. Com certeza absoluta vai ter muita gente aí em busca desse espaço que vocês possam realmente assim servi-lo no meio da comunicação. Amém, Luiz. Amém. Recebemos e tomamos posse. Então, só complementando, de fato, já está acontecendo. Está sendo mais valorizado. Não, mas a questão é a seguinte, 99%, né? Vocês não estão só no Brasil. Vocês não estão só no Brasil. O mundo inteiro está te assistindo. Exato, para o mundo. Querendo ou não, de repente hoje, né, o que está sendo transmitido hoje aqui, de repente alcançou um certo nível. Mas como vocês falaram, está no YouTube, está nas mídias sociais. Ela cruza. E esse conteúdo dele é distribuído, né? Mesmo ela cruza. Depois. Acredita que a gente está com 2 deputados em esfera estadual e federal buscando nossa ajuda no marketing a nível Goiás. Sim. Pessoas com a mídia muito baixa. Sim. Loucura, né? Não, porque hoje, na realidade, é o canal, né? É o caminho. Tem mudado muito, né, as coisas, né? É o caminho. A gente consegue potencializar muito rápido hoje. Sim. Você pega no caso, no âmbito, no caso, falando de política, não vamos fazer. Nicolas Ferreira. Exato. Quantos mil seguidores ele tem? Ele foi 100% digital. Mais de 20 milhões de pessoas. Então é isso. Mais de 20 milhões de pessoas. Esse jogo do digital vai ficar fora. Entendeu? Fica fora. A campanha eleitoral, inclusive 2026, ela vai ser uma campanha digital. Vocês apostam no que eu estou falando. E tem um detalhe, até ressaltar aqui, complementando o que o Ricardo está falando, em 2026, o TSE, em parceria com a Meta, com o Google, eu tenho estudado muito isso, porque a gente vive disso, a gente faz isso o tempo todo. Ela não vai monitorar porque alguém te denunciou. Ela está monitorando em tempo real. Então, inclusive, o que vai ter de candidato que vai perder mandato, vai ser eleito e não vai assumir, vai ter páginas sendo banidas porque não está impulsionando, distribuindo, produzindo conteúdos da forma correta, não é brincadeira. Escrevam o que eu estou dizendo e depois me cobrem se é fato ou não. É isso aí. Aí. Nós podemos ajudar. Então, mas basicamente tá aí. Quem fala mente a situação é quem sabe, né? Do negócio. Luiz, últimas considerações finais? Chegamos então para o final. Queremos agradecer a Deus pelo dom da vida, né? Saúde, para que a gente pudesse estarmos aqui. E mais uma vez agradecer a dupla, né? Ricardo e Ramiro e Ricardo, né? RR, né? Dupla sertaneja, né? Os RR, né? Que abriu esse espaço para que a gente pudesse vir aqui, para esse momento descontraído, né? Falar de assuntos que possam, assim, contribuir com os nossos semelhantes no dia a dia. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a casa de vocês, a família de vocês, e os empreendimentos de vocês e toda a equipe que aí está por trás também, auxiliando vocês. Que Deus continue com as mãos estendidas para abençoar todos nós. Amém. E obrigado pela audiência. Ainda dá tempo de se inscrever, deixar o like, comentar e mandar para alguém. E obrigado pela audiência. Pode encerrar.
Música